Bom, começando aqui mais um papo. Esse papo aqui vai ser muito interessante porque o cara tem muita história, algumas delas muito conhecidas, outras que eu tô sabendo agora aqui antes da entrevista, porque ele fala bastante. Eu tô com o Gustavo aqui, tudo bem? Melhor agora ao seu lado, né? Um prazer imenso poder vir aqui te visitar. Fiz uma via sacra para vir aqui, porque eu queria muito estar aqui com você. Eu sei que é redundância, todo mundo que passa por aqui te abraça com muito carinho, mas você é merecedor do sucesso que você tem feito, porque você é um cara que estudou a música sertaneja com muita dedicação e entende do que você está fazendo, então isso é importante. E eu, como eu sou um defensor do sertanejo de verdade, eu tive que vir aqui. Eu vou só, para quem não lembra ou não lembra do rosto ou do nome mesmo, porque eu falei só Gustavo. Gustavo Borges você usou como solo? Hoje eu uso Gustavo Borges depois de um tempo, né? Porque aí veio o Gustavo Lima e, enfim, outros Gustavos. E apesar que eu comecei primeiro, mas aí eu adotei meu nome próprio, que é Gustavo Borges. Porque me ligaram da portaria e falaram, Gustavo Coutinho está aqui. Eu falei, esse eu não conheço, mas o Borges eu conheço. O Gustavo teve uma dupla muito famosa chamada Sandro e Gustavo, e que teve uma história muito diferente, muito estranha. Tudo que aconteceu com a dupla foi uma loucura no começo e depois uma coisa muito triste. Eles estouraram na virada dos anos 2000, ali com a garagem da vizinha, vocês devem saber. A dupla Sandro e Gustavo explodiu e alguns meses depois o Sandro, que fazia a segunda voz para o Gustavo, faleceu de hepatite C. E isso foi uma história meio inexplicável, né? O sucesso é tão difícil e não deu tempo nem de curtir direito esse sucesso e você perdeu o parceiro. Essa música, eu estava até conversando antes com algumas pessoas, eu acho que talvez ela seja o maior duplo sentido do sertanejo, mesmo comparando com Teodoro Sampaio, Gini Geno e outras tantas músicas bem-humoradas que existiram. Ela foi tão grande que eu acho que nenhuma bate ela, e a gente vai falar muito disso. Sim. Quem é você? Assim, a gente te conheceu a partir dos anos 2000, mas antes você veio de onde? Bom, Piuti, eu sou um cara nascido na cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, uma família de classe média, que graças a Deus tive a oportunidade de ter o estudo como a principal fonte que agrega o conhecimento, né? E paralelo a isso, na minha família eu tenho um tio que teve uma casa de shows lá 40 anos atrás, em Goiânia, que chamava-se Café Salum, e passaram por lá os principais nomes da música sertaneja na época: Gilberto Gilmar, César e Paulinho, João Mineiro e Marciano, Chitão Chororó, Milhares é Rico, enfim. E eu convivi muito de perto com isso tudo e apaixonado pela música sertaneja. E a partir daí eu comecei a vislumbrar uma possibilidade de um dia cantar de verdade a música sertaneja. Por quê? Eu encontrava o Mato Grosso e Matias e cantava com eles. Então era um menininho bonitinho de 10, 12 anos, levava pro show, eu subia e cantava com ele. Então era bonito. O Mato Grosso não mistura sua voz a primeira com a segunda, não. Faz de conta que eu não tô aqui, porque eu cantava, daí a pouco eu ia para a voz dele. E com isso eu fui criando gosto por aquilo, aquela convivência, aquele aprendizado. Em 1980 conheci César e Paulinho, lançando Noite Maravilhosa. Enfim, quando foi em 1986, eu formei a dupla Augusto e Gustavo. Em Goiânia ainda? Em Goiânia, cantando à noite com um amigo meu que estava tentando aprender o que era a segunda voz. Eu era muito exigente, sou até hoje, em relação ao dueto, porque a escola que eu vim era muito forte. Eu fiz uma dupla com ele, acabou não dando certo, eu comecei a tocar na noite, sozinho, com uma banda bacana, cantando outras coisas, cantava muita coisa do Zé Augusto, cantava algumas coisas da Fafá de Belém, algumas coisas da Alcione, e os sertanejos, que era, obviamente, o carro-chefe. E no meio da banda eu alcei o meu contrabaixista a segunda voz, e formei a dupla Augusto e Gustavo, e ficamos juntos 10 anos. Porra, 10 anos. 10 anos. Então eu gravei lancei o Augusto e Gustavo. O dono dessa boate tinha um irmão que era dono de uma empresa de caminhões em Cuiabá, Mato Grosso, e nós fomos para lá fazer shows. Vai para lá, meu irmão, vai. Ele tem hotel, vocês hospedam lá, e lá nós ficamos, visitamos emissoras e tudo mais. Na volta, isso em final de 87, começo de 88, nós resolvemos gravar um disco.
Aí conheci o Taguaí, que era um produtor em São Paulo, que produzia Roberta, era um cara do meio. O Taguaí resolveu fazer essa produção com o disco, o empresário na época, o empresário do Giliardi, que era o Hermínio, que montou a Hermisson Discos. Aí gravamos o LP, uma música do César Augusto, Carne e Osso, com a participação do Bob Robson, que estava começando o sucesso do X-Salada na época. Bob Robson participou e regionalmente a música foi um sucesso muito grande. Goiás, grande parte de Minas, Triângulo Mineiro, aquela parte toda, um pedacinho do Mato Grosso. E nós começamos a trabalhar, comecei a fazer muito show em Minas. Conheci em Minas o Alexandre Gibson, na época junto com o Peninha, que era um cara fabuloso, um cara de um coração maravilhoso. Cantei na inauguração do Coliseu, junto com a banda uma bandinha que estava começando, depois ficou conhecido, um tal de Só Pra Contrariar. O Gibson foi empresário do Renan Solimões? Foi. O Gibson. E na época o Gibson me fala assim, olha, ele fazia muito show, né, como contratante. Ele contratou a caravana do Bolinha, que ele fazia muita coisa com Bolinha. E ele falou, olha, eu vou fazer um show do Bolinha lá na pousada do Rio Quente, em Caldas Novas. Vou pedir pro Bolinha, vou ver se ele deixa vocês participarem. E me ligou, Bolinha, vocês vão cantar no show do Bolinha. Prepara 2 fitas cassete. Uma com a música e outra com outra música. Nós tínhamos a música de trabalho, que era o Carne e Osso, com a participação do Bob Robson. E tínhamos uma música que eu tinha regravado na época da Fafá de Belém, que era Memórias, composição do Leonardo, irmão do Mike Sullivan. Você foi a maior das minhas amarguras. Foi um sucesso muito grande. Gravamos e fomos fazer o show na caravana do Bolinha. Quando nós cantamos essa regravação, o Bolinha enlouqueceu. Falou, não, vocês vão pro meu programa. Vocês vão pro meu programa, por minha conta. De lá nós já fomos pra caravana, pro ônibus, fomos para São Paulo, gravamos o programa do Bolinha e dali nós fizemos umas 30 apresentações no programa do Bolinha. Você chegou a meio que conhecer um pouco do sucesso antes do Sandro e Gustavo? Então. Sim, com Augusto e Gustavo. Nesse caminho, nós fomos contratados pela RGE. Com Augusto e Gustavo. Com Augusto e Gustavo. O sucesso do Carne e Osso, fomos contratados pela RGE. Carne e Osso é qual? Será que chegou pra cá? Pra cá que eu digo, eu sou de São Paulo. Eu não sei se ela chegou a vir pra cá, porque o sertanejo não tinha essa força. Sim. Que tinha ainda. Era mais AM, ainda é muito tímido a FM que começou a tocar o sertanejo. Mas, enfim. Na RGE, nós gravamos, na época da explosão do Leandro Leonardo já, nós gravamos uma música que chamava Me Engana Que Eu Gosto, que também foi um sucesso bacana, um contrato de 3 anos com a RGE, e na RGE nós fomos junto com o Bob Robson, que foram contratados pela RGE. Me engana que eu gosto a da Fátima. Não é aquele da Fátima, não. É outra. Me engana que eu gosto, me bate que eu amo. Era uma música na linha do Tapas e Beijos. Né? Então foi uma coisa regional e abriram-se muitas portas pra gente através dessa gravação com a RGE. E na RGE eu conheci Sandro e Saulo, que era o Sandro que depois veio a ser meu cunhado. Conheci o Sandro em 1990, gravou um disco com a produção de César Augusto, que lançou Fale Um Pouco Comigo, uma música maravilhosa. Sim. Que eu tenho vontade de regravá-la, que foi regravada até para agora pelo Jorge Mateus. O Jorge comentou na época que gostava muito dessa música. Essa música... Eu já morri tantas vezes que perdi a conta, em cada olhar indiferente que você me deu. A original é do... Sandro e Saulo, original. Não tinha a menor ideia disso. Sucesso, ele cantava no estilo do Mato Grosso Matias, o Sandro cantava muito bem de primeira e fazia muito bem a segunda, nata, né? Eu conheço muito de segunda voz. Ele, para mim, ele estava entre os 2 maiores segundeiros do Brasil. Impressionante a condição dele cantar. E o Sandro... Nos conhecemos na época da mesma gravadora, ficamos muito amigos ali, frequentando o Hotel Jandaia, aquele universo da música sertaneja, da família toda lá do sertanejo. E aí, em 1992, o Sandro casou-se com a minha irmã. Ele foi em Goiânia me procurar fazer dupla com ele. Né? E aí, por outros motivos, eu tinha um contrato com a RGE. Ele conheceu a sua irmã por você? Conheceu a minha irmã. Primeiro ele virou meu amigo, depois meu cunhado, depois fez dupla comigo. Ah, tá. Em 94, eu vou adiantando a história, porque senão eu falo demais. Em 94, João Rossini, presidente da Warner,
tinha uma namorada que era muito amiga da Cida, irmã do Marrone, né? Uhum. E a Cida teve uma sacada maravilhosa, que aí começa o Bruno e Marrone. O Bruno Marrone já era um fenômeno na noite em Goiânia. Era uma dupla que carregava aí 500 pessoas onde fosse. Qualquer barzinho que você colocar 500 pessoas, derrama. E o Bruno e Marrone, de segunda a segunda, lotava todos os bares de Goiânia. Você tava lá nessa época? E eu cantava, um dia era o Bruno Marrone, outro dia era Augusto e Gustavo, outro dia, entendeu? Então foi Anexo do Pier, foi La Fochette, foi Voz Karaokê, tudo. E o Bruno Marrone, o que essa menina fazia? João, vamos ali ver meu irmão cantar. E o presidente da gravadora sentava lá e via, assistia, falou, mas esses caras, todo lugar que eles vão... E o Bruno cantando absurdamente, a dupla cantando demais. O João Rossini contratou eles e levou para o Warner. Para Continental, na época, que depois virou Warner, né? E nesse intervalo, o João me conheceu, ficou meu amigo, me viu cantando com o Sandro. E achou que o Augusto e Gustavo fosse o Sandro. Ah. E o Sandro, no meio do caminho, fez um projeto gospel, gravou um disco maravilhoso. Porque o Sandro, e eu vou falar aqui em primeira mão do seu programa, as pessoas, quem era mais próximo sabia, mas a grande mídia não sabe. Na verdade, o que ocasionou todo o problema de saúde do Sandro foi uma experiência muito negativa com droga, né? O Sandro foi um usuário de droga muito forte. Foi dali que ele pegou hepatite? Foi dali que ele pegou hepatite. De seringa? Exatamente. A fatura do cartão, quando você faz a compra internacional, que vem o dólar do dia, a fatura veio alta e, infelizmente, ele teve esse problema. A gente vai voltar nisso da frente. Hepatite pega por... Você pega sexualmente transmissível ou transfusão. No caso, hepatite C, né? Hepatite C. O dele foi seringa, foi isso? Que hoje já tem um tratamento exitoso, né? Mas na época não, 20 anos atrás. Ela é diferente da hepatite A, que é virótica, né? Que o olho fica amarelo, a pele muda. E, às vezes o cara tem e não sabe. Né? Hoje o diagnóstico é mais fácil, mas na época não. Então, quando ele descobriu a doença, ele já estava num estágio muito avançado. Entendi. Né? Mas esse problema que ele teve com droga, nem tinha dupla ainda? Não, nem tinha dupla. Aí ele fez esse projeto gospel, porque para sair desse mundo das drogas e tal e tal. E quando o João Rossini chegou, eu quero contratar vocês. Não, mas esse aqui não é o Augusto é outro. Não, mas... E era para nascer ali a dupla naquele momento. E ele quis... Não, eu não posso abrir mão desse disco que eu fiz, um disco evangélico, maravilhoso o disco. Aí o João Rossini contratou ele como cantor gospel pela Warner e lançou o trabalho dele. Ah, teve lançou, pela Warner. Pela Warner, lançou o disco, foi muito bem. E aí ficou a promessa da gravação do Augusto e Gustavo. E eu fiz uma fita cassete com o repertório inteirinho, entreguei na mão do Mário Campanha, que era o diretor artístico, João Rossini. Não fomos contratados e meu repertório saiu no disco de todo mundo. Foi distribuído. As ideias. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais. Foi gravado primeiro pelo Elias Muniz, estava no repertório. Loira do Carro Branco, fazendo São Francisco e tal, enfim. Mas, voltando, em 98... O Sandro me procura com a família toda para... Não, ele teve uma recaída com droga, teve um problema e tal. Ele falou, olha, só se for o Gustavo. Gustavo não bebe, não fuma, e tem que ser com o Gustavo. Só que ele já era meu cunhado, casado com a minha irmã. Continuava casado? Casou com a minha irmã em 92. Ah, tá. Morreu casado com ela. E aí, em 98, ele me procura, eu morando em São Paulo, tocando na noite, já tinha 4 LPs gravados com Augusto e Gustavo. Você já estava naquela de que não estava indo? Eu tinha feito... Aí voltando aqui rapidinho no Augusto e Gustavo, fez esse sucesso com a RGE, aí a música nossa tocou muito em Brasília, eu fui fazer o programa do Vigberto Artus, do Vigão, na Radioatividade. O Vigão me chama, vem pra cá que sua música tá estourada. Cheguei pra fazer, já hospedei na casa do Vigão e fiquei melhor amigo do Vigberto. Eu preciso entrevistar o Vigão, porque todo mundo fala do Vigão, é impressionante. Você precisa ir. Precisa ir. Brasília, né? Brasília. O Vigão é maravilhoso, enciclopédia também. E o Vigberto, que era um cara muito bem sucedido financeiramente, um profissional na área de construção civil, liga numa rádio para pedir música. Não, aqui a gente não toca música sertaneja, não.
Isso é muito brega. Ele foi lá e comprou a rádio, atividade, e transformou a primeira rádio no Brasil 24 horas com música sertaneja. E a rádio explode e fica em primeiro lugar. Ele teve uma passagem como político também, né? Teve. Teve bastante. Culpa minha. Também. E o Vigão, fiquei muito amigo do Vigberto, frequentando a casa dele. Um dia eu estou em São Paulo, nós estávamos em São Paulo, ele falou, vem para cá que o Gugu vai vir aqui. Vou trazer o Gugu, que eu vou levar o Gugu lá na casa do Collor. Ele ficou muito amigo do Fernando Collor, presidente. Ele ainda não era político, né? Mas tinha muita força, a rádio muito forte. Essa história já apareceu aqui. Um segmento muito forte da construção civil, enfim. E o Vigberto, então, me chama para ir lá. Aí fui. E eu tinha uma característica, até por convivência, brincava muito, imitava muitos cantores. E a gente fazia uma imitação, eu com o Augusto, muito fidedigna do Tonico Tinoco. E aí o Vigão falou, faz uma imitação e brinca aí. E o Gugu lá pra dentro, e a gente fazendo essa imitação, e o Gugu falou, olha, o Tonico Tinoco tá aí na sua casa. Aí ele chega lá e falou, não, os meninos, você tem que ir lá no programa fazer esse negócio, vocês vão ter que ir lá. Aí depois ele ao vivo na rádio, transmitindo, e ele deu a palavra que nós íamos gravar o Sabadão. Isso na época Augusto e Gustavo. Aí nós vamos e participamos do Sabadão. Tem vocês no Sabadão? Tem no Sabadão. Fizemos umas 10 apresentações. Eu era amigo do Magrão, que ficou muito meu amigo, Roberto Manzoni, frequentar a casa dele, ligava, Magrão, não, vem fazer o programa. Cheguei lá um dia, o Gugu tirou um óculos do bolso, imita o Zé Rico, então ficou esse negócio. Aí, a partir daí, fomos. Show na caravana do Gugu, entramos para esse universo todo e tal. E tava indo bem, só que aquela dificuldade toda, né, de carreira, que a gente já sabe, a dificuldade de escritório, né, que eu acertei muita coisa na minha vida de repertório e tudo, mas não consegui acertar o empresário, que é a mola mestra do negócio. Fala, Bruno e Marrone hoje é sucesso. Por merecimento, para mim é uma das maiores duplas do Brasil, indiscutivelmente, mas são 40 anos com o mesmo empresário, com o Júnior. Então você pega a história, a história do Zezé de Camargo com o Franco, é uma, depois do Franco é outra. Daniel está muito bem, está consolidado, mas a história dele com o Hamilton era uma história, porque tudo que entrar no escritório será a segunda opção. Sim. Né? Então, o próprio Chitão Chororó na época do Zé Homero e por aí vai. Então, acabamos fazendo, e nessa época o Sandro me procurou, aí fiz a dupla com o Sandro e Gustavo. Isso foi em 98? 98, final de 98, eles me procuraram, eu mudei para Catanduva. Só para pegar, foi depois que o Leandro morreu. Ele morreu em junho de 98, durante a Copa da França. Depois que o Sandro morreu, depois que o Leandro morreu. Tá. Aí eu volto aqui, da minha história com a música sertaneja, de lá de trás, né? Você me perguntou e eu falando que, muito jovem, menino, convivi com esse universo todo, aprendi muito com César e Paulinho, com Durval e Davi, com esses caras que eu fui convivendo. E depois eu fui para o universo da música. E o Leandro Leonardo eu conheci antes de gravar o primeiro disco deles. Esse é ali de Goiânia também, né? Como eu mexia com o meu tio, tinha cavalo, eu ia para o Parque à Disposição para fazer prova de tambor, de tudo. E a pecuária de Goiânia, que foi uma das maiores do conceito de festa agropecuária, ela era muito charmosa, porque ela era muito rústica. Então, quando você, como criador de cavalos e tudo, à noite você... Aquele cara que hoje sai numa BMW conversível, lá você saía a cavalo. Então, você dentro do parque a cavalo, você era o rei. O rei, porque você estava lá. Então, a gente ficava ali. Eu hospedava durante a feira agropecuária toda e ficava naquele mundo. Então, você chegava nas barracas que tinham música sertaneja, você chegava, amarrava o cavalo. Era faroeste, amarrava na porta, descia de espora, de bota, de chapéu, ia para lá, bebia. E tinha as barracas do estado, que era barraca de Goiás, barraca de São Paulo, barraca de Minas, barraca do Acre, cada um com segmento. E no stand de máquinas agrícolas, de uma marca famosa, da Massa e Fé, cantava Leandro Leonardo. Voz e violão ali e tal, sobrevivendo, almejando ir para uma barraca de estado daquela que acabou acontecendo e virando sucesso e tal. Então, ali começou essa história, essa paixão pela música sertaneja. E eu fui convivendo com eles todos, né? Conheci Chitãozinho Chororó na época do Garibaldi no teclado, do Chico na guitarra, do Maurício no contrabaixo. E tinha uma fixação pelo Chitãozinho Chororó.
Para mim hoje é o concurso, né? Você vai falar de música sertaneja, você bota o Chitão e Chororó num pedestal e vamos conversar do resto. Ele tá para a música assim como o Pelé tá para o futebol, não tem como... Por tudo que eles escreveram e pela conduta, pelo profissionalismo, humildade e N coisas. E convivi muito com eles, de ir no show. Então eu me sentia lisonjeado de poder ir no ônibus, assistir o show, estar no palco e tal. E fui convivendo com esse universo e vim para a música. Eu não vim... Não era um segmento que dava dinheiro. Eu vim porque eu gostava do sertanejo, entendia e vivia a música sertaneja. Né? De Cleito Cristiano, que eu conheci. Pra você ter uma ideia, meu pai teve um bar depois, um restaurante com música ao vivo. Quem tocava lá, na noite, tocando pelo cachê do couvert da noite, era a Fátima Leão, que depois foi minha professora de violão. Quem acompanhava ela era o Marcelo, que depois virou o Felipe. Entendeu? Convidei o Felipe esses dias pra vir aqui. Falcão, que era o Tonhão que apresentava o jornal, edição local do jornal da Globo. Jornalista. Tem imagem dele. Tem imagem. Quando ele faleceu, o pessoal mostrou. Antônio Rosa, Falcão. Então, eu fui convivendo com isso tudo, com a Fátima, com a Ascensão, com o Raelzinho, que era o compositor ali, amigo demais, né? Vi o nascimento do Felipe Falcão, que era uma dupla acima de qualquer suspeito. Então, eu vim nesse universo, convivendo com todo mundo, sendo amigo. César e Paulinho, eu conheci o repertório antes de gravar. Chegava em casa. Então, a minha mãe cozinha muito bem, tinha uma boutique de roupa que começou a vestir o sertanejo tudo. Uma época, ela começa a revender uma grife americana de roupa country. Todo mundo passava por lá e comprava. Juliano César... Primeiro disco do Juliano César ficava na minha casa, dormia na minha casa. Aquelas franjas? Aquelas roupas com franja e tal. Chororó um dia falou assim, olha, vem aqui que eu vou lá na loja. Chororó com... Eu fui buscar o Chororó num Dodge Polara que eu tinha para levar ele para olhar as roupas. E com medo de acabar a gasolina, falei assim, você precisa acabar a gasolina com o Chororó dentro aqui, cara, pouca grana. Foi lá, olhou, comprou, levou para a esposa e tudo. Então... E eu comecei a conviver com essa turma toda, fazer amizade e a paixão pela música, né? E me levou a isso. E então, aí faz o pulo lá de novo para 98. Aí quando faço a dupla com o Sandro, a família dele tinha muita condição, a família com condição financeira, família Novelli de Catanduva, dona daquela fábrica de ventilador de teto Novelli. Não sabia. E o Sandro com muita condição... A família chegou e falou, olha, Gustavo, o Sandro, só tem a última cartada, ele fazer o que ele gosta, ele só faz se for com você. Eu falei, olha, eu vou parar, que já estava com dificuldade, eu vou parar com a dupla Augusto e Gustavo. Não tinha motivo nenhum, Augusto, cara sensacional, meu amigo até hoje. Esses dias até fiz uma postagem, coincidentemente, cantando, a gente cantava muito Bob Robson, idêntico Bob Robson. E aí, eu faço a dupla com o Sandro. Aí o pai dele falou, olha, só que é o seguinte... Eu só vou fazer se for para fazer top. Mais ou menos eu continuo o meu caminho aqui. E o que é o top? Nós vamos procurar o César Augusto. Procurar o César. Aí tivemos uma reunião com o César. Aí o César, vamos fazer. Vamos fazer 4 músicas. E no moche, conversando com o César deixa escapar. Essa música aqui, rapaz, mostrei pro Leonardo não quis. Mas eu vou mostrar essa música pro Sérgio Reis. Aí eu chamei, César, você tá falando dessa música? Aí pegou e me mostrou a garagem da vizinha. Aí ouvi a garagem da vizinha, falei pro César, de quem que é? Não, do menino lá de Goiânia. Morava em Catanduva, voltando para Catanduva, deixei o pai do Sandro lá, pego o carro, vou para Goiânia, amanheci na casa do Jairo Góes? Jairo Góes. O menino de Goiânia era só o Jairo Góes. Cheguei no Jairo, o Jairo botou a música numa fita, eu voltei pra Catanduva e ensaiamos. Aí, falei, rapaz, essa música tá faltando um pedaço. Essa música tá troncha, ela canta 2 partes, vem um refrão e vou fazer uma parte dessa música. Aí eu fiz. A parte mais apimentada da música eu fiz. A segunda ali. A minha vizinha é boa da garagem, vou cuidar, na porta o mato cresceu, dei um jeito de cortar. A bondade da vizinha é coisa de outro mundo, quando não usa da frente, usa da garagem do fundo. Era tira o carro, põe o carro. Eu falei, não, põe, primeiro você tem que pôr pra tirar. Põe o carro, tira o carro. Aí ligo pro Jairo, a música ficou maravilhosa, não, grava. Aí gravamos a música. Oswaldinho da Acordeon chegou,
fez o arranjo, faz mais ou menos a ideia, que não é uma coisa... Porque estava estourado o Anarriê. Anarriê, os caras queriam fazer uma coisa de canto. Eu falei, não, vamos para um lado de música de quadrilha, de festa junina. É o Oswaldinho do acordeon que toca? O Oswaldinho, na primeira passada, ele gravou. Só fera que gravou ali, né? Aí fizemos 4 músicas, como Posso Te Chamar de Amiga, Se Te Chamei de Amor, um sucesso do Giliard que nós regravamos. Como Posso Te Chamar de Amiga, Se Chamei de Amor, do Antônio Luiz, que estava lá. Gravamos mais 2 músicas, dentre elas o Imã. O Imã já tá nessas primeiras. Do Elias Muniz. Aí, Sandro fazendo solo, junto comigo, naquele estilo. Levamos pra gravadora. Nós íamos mostrar na BMG. Aí tinha um amigo em comum. Tá. Vocês fizemos 4 músicas. Conta, bancamos o projeto. E agora vamos mostrar pra gravadora. Eu não tinha dúvida do dueto do Sandro e Gustavo. Era um negócio acima da média. Nós temos uma gravação inédita, que não foi lançada, de uma moda de viola, que depois eu vou te disponibilizar ela. Travessia do Araguaia. Quem toca viola no estúdio, Zé Henrique, do Zé Henrique Gabriel, que não tinha nem gravado ainda. Não tinha. 2000 não tinha. Foi lá e fez a viola e nós gravamos Sandro e Gustavo. É um negócio que era um projeto do Sandro e Gustavo para o segundo disco. Projeto acústico que não aconteceu e acabou acontecendo com o Bruno Marrone, que era da mesma gravadora. Aí nós gravamos 4 músicas e vamos mostrar na BMG. Aí um amigo meu começou a trabalhar como divulgador da Abril Music. Eu falei, bicho, deixa eu mostrar na Abril Music esse trabalho. Eu falei, pode mostrar. Aí ele chega na reunião de diretoria, ele põe a música, o Mainar, que estava lá, saiu para uma reunião. Aí ele me ligou e falou, Gustavo, não teve jeito de mostrar não. Porque o Mainar saiu, cara. Aí no final do dia ele fala, era ali em São Paulo, pertinho da Faria Lima, né, num prédio de 4 andares de vidro, a fachada. Ele falou que olhou assim, viu o Mainar entrando. Aí na sala de reunião ele botou em alto som, que eles ouvem no talo, né, a garagem da vizinha. Aí o Mainar passou. Por que é isso aí? Volta aí. Não, isso é sucesso. Cadê esses caras? O João Augusto, diretor artístico, estava viajando. Aí mandaram chamar a gente. Chama o Sandro e Gustavo, que chegamos lá. Queremos contratar vocês. Aí mandou conversar com o João Augusto. Então a ordem veio de cima. Chegou no João Augusto, o João meio contrariado, que ele era muito vaidoso, diretor da gravadora. Cadê o resto do disco? Não tem. Nós só fizemos essas 4 músicas. Eu fiz de propósito. Porque eu falei assim, se a gravadora interessar e gastar para fazer o restante, eles vão ter que investir para recuperar. Você leva o disco pronto, cara... E já tava um momento delicado, né? De gravadora. Já não era mais aquela gastança sem fim, né? A Abril Music estava num momento bom. Tava. Porque ela foi uma das primeiras a quebrar, né? Depois. Mas eu vou te dizer a história toda. A Abril Music pega... O João Augusto chama, eu falei pra ele, não, eu não... Falei, então não tem jeito de gravar vocês, não. A gente não investe desse jeito. Também já sabia que o pai do Sandro tinha... Na época do Sandro e Saulo... Tinha aquela revista Som Sertanejo. Né? Ele saiu, postou uma foto dupla de pôster com um avião. O pai dele tinha King Air, não sei o quê. Né? Uma dupla que veio. Tá? O mercado já estava... Aí olharam para ele assim, não, eu falei para ele assim, eu não faço. Então vamos embora. Chegando aqui, indo para Catanduva, passando por Campinas aqui e tal. Toca o telefone, volta aqui. Quando o João Augusto falou pro Mainar, falou, você tá louco? Os caras vão sair daqui, vão pra outra gravadora, manda voltar. Aí voltamos lá, falou, olha, nós vamos pegar o fulano pra terminar seu disco. Eu falei, não, negativo. Aí eu já tava, agora mudou. Eu falei, não, eu só faço se for com o César Augusto, tem que continuar na mesma levada. Aí voltamos pro Bosch, terminamos o disco. O disco é maravilhoso. O disco não tem defeito. Muito bom mesmo. É muito bom. Repertório sensacional, tanto é que tocaram muitas coisas do disco. Novembro de 99 ia ser o lançamento. Fizeram um single sem a foto. A Garagem foi a primeira aposta já? A Garagem, aí eu vou te dizer, a Garagem é a primeira aposta. O disco só com o símbolo da Abril Music, a árvorezinha da Abril Music. Vamos lançar isso aqui. Essa dupla vai explodir, vamos lançar. Esparramaram para os divulgadores, diferente de hoje, né? O divulgador tinha que levar na rádio.
E aí abortaram a missão. Não, vamos lançar agora não. Recolhe. Vamos deixar pro ano que vem. Já tá final de ano, não vai... Recolheram. Mas já tinha vazado para muita emissora. Aí a gravadora resolve não lançar. Lançar pro outro ano. Eu falei, meu Deus do céu, agora complicou pro ano que vem. A gente naquela ansiedade. No meio do caminho, o Sandro me dá um tropeço com droga, mas ninguém ficou sabendo. Contornamos a situação ali, ninguém sabia. Tudo bem. Vamos. E eu controlando, segurando ele e tal. Catanduva era... Não tinha como. Quando ele chegava lá, era complicado. Aí eles vão, com a harmonia do samba explodindo, vão pra Bahia. E chega lá, tocando Garagem da Vizinha. Garagem da Vizinha, trio elétrico, não sei o que. Os caras, bicho, tem que lançar os caras. Voltaram em fevereiro e pum, lança a Garagem da Vizinha. Lançaram a Garagem da Vizinha, demos 8 carros zero no Brasil. Nossa, foi investimento pesado, então. Era a dupla. Aí o que acontece? Mas aí a gravadora já bancando. Não, aí entrou, aí foi abril. Aí nós entramos, quando nós gravamos, foi assim, eu tive a sorte, porque eu entrei como autor, porque a música de fato é minha. Ah, é o Jairo Góes e você? Jairo Góes, Edmar Neves e eu. Uhum. Aí o Jairo Góes, falei com ele tudo, já estava recebendo um adiantamento da gravadora, o Edmar Neves, eu não conhecia o Edmar. O Edmar fala assim, eu pode tirar do disco, eu não dou parceria para ninguém, eu não vou dividir o dinheiro. Aí foi aquele baque, a gravadora veio, e aí? Eu falei, não, bicho, faz o seguinte, tira meu nome, devolve o dinheiro, eu quero a música. Mas ficou editada na Abril, porque era o sonho do Teodoro Sampaio, já queria lançar, todo mundo queria a Garagem da Vizinha. Tanto que muito depois eles gravaram, né? Gravaram agora, 2 anos atrás, ou 3. Todo mundo queria a Garagem da Vizinha, mas como era editada na Abril, Abril pôs exclusividade, fez um investimento, e a música andou e decolou, mas explodiu. Muito rápido. Explodiu. Cara, eu lembro como se fosse ontem. Assim, foi o maior viral do Brasil. Eu, com muita humildade, eu digo assim, o Zé Rico tem Estrada da Vida. Bruno tem Dormir na Praça. Chitão tem Fio de Cabelo e Evidências hoje, que é... Sandro e Gustavo tem a Garagem da Vizinha. São 23 anos que vai fazer agora. Não tem como eu não cantar 2, 3 vezes em show a Garagem da Vizinha. Não tem quem não cante a Garagem da Vizinha. Então, pra você ter uma ideia, eu fui para Portugal fazer show... Porque ela estava explodida com o Kim Barreiros, que gravou lá. Que grava tudo música de duplo sentido, né? É o nosso Falcão aqui, né? Então, eu tive lá, todo mundo canta essa música lá. O Taxista, Camareira em Portugal, todo mundo conhece. Eu perguntei do Leandro Leonardo de propósito, porque eu desconfiei que essa música tivesse passado pelo Leonardo. E aí eu acredito que, assim, como o Leandro tinha morrido em 98... Eu acho que ele não quis gravar uma música dessa logo depois. Eu fiquei pensando nisso, porque não é possível que ele deixou passar. Porque um tempo depois ele grava aquela música da Água de Coco. Foi. Que é meio a Garagem da Vizinha, até parecida. Que é do mesmo autor, né? É do Jairo Góes também? É do Jairo, eu acho que do André Adriano, dos meninos do André Adriano, se eu não me engano. Ah, é? Porque eles gravaram primeiro, né? O André Adriano gravou primeiro. Ah, é verdade, tocou bem na rádio. Foi. E ela tem um pouco da linha. Tem a mesma linha, de duplo sentido e tal. A graça, até melodia, alguma coisa parecida. E aí aquela história, o cara não faz 2 Garagens da Vizinha, não faz 2 Dormir na Praça, porque aí... É difícil. Eu recebi muita coisa de duplo sentido, mas aí, jocoso, coisa, porque tinha a simplicidade da Garagem da Vizinha. Você cantar pra uma criança, ela não vai... A maldade a gente coloca em cima dela, mas, né? E então, virou. Se você pega o Spotify, você pega hoje o TikTok da vida aí, deve ter umas 300 versões de gente brincando e fazendo. Impressionante, eu recebo o tempo todo. Esses dias para trás a Japinha Conde fez uma brincadeira com ela, deu não sei quantas mil visualizações com a Garagem da Vizinha. Você falou que então eles meio que deram para trás no final de 99 e lançaram mesmo em 2000. Em 2000, fevereiro de 2000. O Sandro morreu quando? Sandro morreu em dezembro de 2000. Foi no mesmo ano, então? No mesmo ano. Foi afastado em agosto para fazer um tratamento. É muito louco, né? É muito louco. Porque é o seguinte, aí começa... Vocês conseguiram rodar no show? Começou Sandro e Gustavo. Começamos a trabalhar. O João Rossini vira empresário nosso, que era o ex-presidente da Warner. O João, que é um cara que você também precisa convidar ele aqui. Eu conheço ele. O João você conhece muito ele, é um cara sensacional, sabe tudo, apaixonado pela dupla. Mas ele começou a viver a experiência do né? Ex-presidente. Então, algumas coisas que ele queria conseguir, que ele já não conseguia com a força que ele tinha. Mas ele é um cara muito querido, um cara que sabia tudo. Ele transitou muito dentro da Abril, facilitou muito porque ele era muito querido lá, né? Então, nós pegamos a Abril num momento mágico e melhor. A Abril foi em execução
chegou a ser primeiro lugar no Brasil em execução e terceiro lugar em vendas. Porque Abril pegou o estouro do Bruno Marrone, não pegou? Não, Abril foi o seguinte, o Bruno Marrone já estava lá. Ah, já estava ali. Tinha vindo porque a diretoria da Abril era toda remanescente da Warner, né? O Leão, a Júlia, a Perereca, né, que eles chamavam, o Fernando Leão, uma turma que foi para lá e nessa a Abril precisava montar um cast, vamos trazer quem? Trazer o Bruno Marrone. O Bruno Marrone tinha feito aquele disco com a produção aquele cara lá do Rio, Paulo Debete. Ah, tá. Paulo Debete tinha mudado um pouco a forma de... É uma capa que o Bruno acho que tá de gravata e tal. Não, você tem que mudar, você tem que mudar o jeito de cantar, você não pode gritar, você não pode sei o quê. Deu uma segurada no Bruno e tal. Foi um disco bacana, depois teve uma música que foi regravada pelo Só Pra Contrariar. Sim. É um disco tudo do Bruno Marrone, é muito bom, Homem né? do Meu Tempo. Isso, que é maravilhosa e tal. Aí eles vão para Abril, fizeram o disco e depois a Abril ressarciu, pagou e tal, e foi para Abril e tava vindo na Abril até que acontece o acústico de Uberlândia, que a Toque de Caixa, a gravadora fez uma réplica daquele que ele tinha feito, estourou, fez o Pirata estourou, eles fizeram na Vera pela gravadora acústica, depois fizeram o DVD e aí acabou, aí consagra Bruno Marrone, que para mim é a maior dupla do Brasil hoje. Foi o mesmo, então eles já estavam lá junto com vocês ali, né? Eles já estavam e nós entramos. O que aconteceu com a gente em 2 meses não tinha acontecido com eles ainda em 1 ano e meio de gravadora. Né? Aí o que acontece? A gente começa a tocar. Estávamos reunidos no escritório, sentados numa mesa como essa aqui, às 7 horas da noite, discutindo o cenário do novo show com o Zeca Ratu, que fazia o Christian Ralph. No mesmo escritório estava o Christian separado do Ralph, no mesmo escritório nosso. E eu brigando com o Christian. Rapaz, você não pode separar, aquele negócio todo. O Christian gravou, compôs tarde demais, mostrou pra mim, então depois acabou sendo gravada pelo Zezé. De repente toca o telefone na mesa, assim, e eu tava perto, atendi. É a produção do Fausto. Aí eu olhei e falei, esses caras estão de sacanagem comigo aqui, né? Só pra... Deve ser pegadinha pro Faustão. E de fato era. Nós vamos fazer um quadro duplo sentido, nós queremos o Sandro e Gustavo. E não sabia que o Sandro e Gustavo, porque não tinha foto. A música estava tocando muito no Rio de Janeiro. Então os caras da produção pô, eu tô indo para tomar um lanche aqui ali perto, né, na diretoria, da cúpula. Pô, a gente vem tomar um lanche aqui, comer um pão. Então o cara, essa música tocando, o cara cantando, o outro que vem servir tá cantando. Tem que trazer esses caras aqui. Aí tínhamos feito com o Chico Aldi a foto. Eles pensaram que era 2 caras velhos, né, com um Gino e Geno da vida. Perdão, Gino, você não tá velho não, Gino. Eu tô só exemplificando. Corre lá, vamos fazer uma foto. Aí pede pro Chico Aldi, o João Rossini fala com o Chico manda a foto pra Globo. Pô, esse cara novo. Não, vamos trazer, tá marcado para fazer. Aí eu sou eternamente grato ao Faustão. Porque o Fausto foi um divisor de águas, lógico, porque marca o programa, nós vamos fazer o programa do Fausto. Fomos no estúdio da Rede Globo em São Paulo, fizemos uma imagem, porque não tinha nada, fizemos uma imagem. Para nossa sorte, a chamada do Faustão, que era muito forte, entrou na terça-feira do programa de domingo. Entrou bem cedo. Entrou bem cedo. E começou, e vai ter também, tá. Aí eu comecei a receber ligação de todo mundo. Pô, você vai estar lá? Que negócio é esse? Ó, manda abraço pra mim. Ó, não esquece de mim não, eu te ajudei. E aí fomos, gravamos. Cheguei pra gravar, eu já tinha uma... Porque a minha história... não foi ao vivo essa primeira? Não, foi ao vivo. Aí assim, a minha história é o seguinte, eu vinha buscando muito esse sucesso, essa consolidação na carreira de Augusto e Gustavo. O Sandro não. O Sandro era um cara bem sucedido financeiramente, o Sandro estava cantando por paixão. Ele era apaixonado por mim. Ele cantava olhando para mim assim com uma... Então para ele, você cantar aqui para 2 pessoas, para 50 mil, para ele queria estar junto. E fomos gravar um programa. Chegamos lá naquele ao vivo, um negócio, adrenalina. Aí o cara chega pra gente e fala, olha, vocês vão entrar, vão cantar uma música, entra, canta e sai. Se não estiver agradando, a gente tira vocês no meio da música. Medindo o Ibope, minuto a minuto ali. Não, tudo bem. Aí entramos, fizemos 4 músicas. Aí o Fausto brinca, puxa um negócio ao vivo, fala.
Aí ele, pô, mas você fala bem, né, e tal. Gostou. Aí saímos dali, pra você ver. Eu fiz 7 apresentações no Faustão. 7, cara, bizarro. Eu fui com o Sandro, aí nos chamaram, naquela época tava aquela briga de Gugu com o Faustão. Na época o Luquete era o diretor. Falou, se vocês não forem... E no outro domingo era sabadão, era domingo legal. Domingo legal. Se vocês não forem lá, daqui 15 dias a gente traz vocês de volta no Faustão. Aí os caras, e aí? Eu falei, você tá louco? Vamos fazer a Globo. E 15 dias depois, nós voltamos. Levou. E aí, muito tempo. Aí o Sandro adoece. Mas o pós-Faustão era muito forte mesmo? Muito forte. Tipo, a segunda-feira era... Muito forte. E aí começamos a trabalhar. Equipe, banda, tudo que a gente sonhava ter começou a acontecer. Eu fiz... Então, como o primeiro programa nosso foi Fausto Silva... Ah, foi o primeiro. Primeiro da dupla. Primeiro programa da dupla. Nós fizemos todos. Porque não tinha... Como é que eu vou falar? Não vou trazer o cara aqui. Se os caras... O primeiro foi o Faustão. Fizemos tudo. Todos os programas que você imaginar, nós fizemos. Praça é Nossa. Programa da Carla Pérez. Praça é Nossa, nós fizemos. Arrumaram um quadro pra gente cantar. Fizemos aquele que tinha... que o Portiolli... Celso Portiolli apresentava. Fantasia. Fizemos... Band, o que tinha, fizemos tudo. Só não fizemos o programa da Hebe, que quando nós íamos fazer, que estava virando para o IMA, e ela queria a garagem, e a gravadora, não, já estamos com outra música, enfim, não fizemos. E o jogo que não deu para fazer. O resto nós fizemos todos os programas. Então foi um divisor de água. Fui para lá, e o Sandro adoece, foi afastado, na verdade, porque com esse sucesso todo e com toda essa loucura, o Sandro... tem uma recaída com droga no meio do caminho. Isso ninguém sabia. E eu não deixava... Tipo, gravadora... Não, a gravadora não sabia, mas a gravadora começou a perceber. Quando vem para fazer o IMA, né? Porque nós éramos o Mato Grosso e Matias do ano 2000. Mato Grosso e Matias tinha separado a dupla no auge. E essa música eles gravaram depois, né? O Mato Grosso gravou solo. Solo? É. E depois o Eduardo gravou. E o Giovanni gravou solo também, mas não chegou a tocar. Aí nós éramos... Pô, a gente cantava tudo de Mato Grosso e Matias. Nós íamos fazer o segundo disco, coisas de Mato Grosso. Mas era um negócio de louco o projeto. Aí o que acontece? O Sandro começa a elencar em alguns compromissos. Ah, isso que é. Shows de rádio. Começou... E a gravadora começou a perceber um movimento ali meio estranho. A gente... Sabe, meu irmão começou a trabalhar comigo como secretário. Eu falei, você fica junto, porque você tem que segurar o cara. Tanto é que eu vou fazer... Estava marcado o Fausto e o canto em Barretos, um dia antes. Sozinho, porque o Santo já estava afastado. Né? O último compromisso que eu fiz com o Santo foi o clipe do mesmo pessoal que fizeram Sandy Júnior, então fez o clipe do IMA com a gente. E ali eu já estava morando em São Paulo, o Sandro morando num flat. Ele passa da porta do flat e some. Ninguém acha ele mais. O Faustão era no dia seguinte? Não. Vou voltar aqui. É porque eu voltei num pensamento. Aí o Sandro some, eu tinha no final de semana, de quinta, nós tínhamos um show, quarta, show de rádio, na Baixada, show Santista, lotado. Chegamos, tava chovendo demais, não tinha como cantar. E a cúpula da gravadora lá, e chego sozinho. Olha, o Sandro teve um problema renal, não teve jeito de vir fazer o show. Mentira. Não teve jeito, Mas tudo bem, já ficou estranho ali, mas nós não cantamos. Não teve o show, água demais, veio embora. Não consegui achar o Sandro. A banda lá foi, tem que ir embora. Tinha show no Espírito Santo e tinha show no Rio Grande do Sul. Então eu faço show de quinta até domingo sozinho. Cumpri a agenda todinha, fiz tudo com a banda, com tudo e tal. Primeira voz, fazia e tal. Na segunda-feira, o Mainá chama numa reunião. Porque aí não teve jeito, ficou sabendo, e o João Rossini muito próximo. O João Rossini falou, Gustavo, não dá para segurar isso aqui sozinho. Foi e falou para a gravadora. Abriu o jogo? Abriu o jogo. Aí o Mainá chegou, fizemos uma reunião com a cúpula todinha. Falou, olha, o que esse cara tá pensando? Pô, explodido, fazer um negócio desse. Para a dupla. Bota o Gustavo no estúdio, vamos fazer o disco solo dele amanhã. Porque já vendeu o que nós queríamos, além do que nós queríamos. Vendemos 1 milhão de discos. Entendeu? A pirataria é forte ainda, não tem de doido.
põe o Gustavo no estúdio. Aí eu falei, não. Eu acho que tem muita coisa pra acontecer nesse disco. Eu acho que na hora nós vamos virar pro imã. E o Sandro me dá 90 dias que ele fica zero. E ficava mesmo. E nós vamos ter que controlar ele e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso no quê? Meio do ano? Agosto. Agosto. Aí saiu um comunicado. Aí eu não deixei, por causa da minha irmã, das minhas sobrinhas, filha dele, eu não deixei ir pra mídia, questão da droga e tal. Aí, num consenso, saiu o comunicado, o Sandro tá afastado para um tratamento. E, de fato, ele estava com a doença, porque ele não sabia que tinha. Quando fez o exame, ele estava num estágio avançadíssimo por causa da droga. Ele descobriu a hepatite C em agosto já? Aí ele piora e começa a fazer o tratamento. E nesse show, fui cumprir na agenda solo, a agenda do Sandro Gustavo cantando sozinho, tinha Barretos. E começou a cair muito show. Aí eu falo com a produção do Fausto, pô, preciso fazer o programa para justificar, para avisar e tal, né? Não, vem fazer o programa. Aí eles iam entrar ao vivo comigo. Fiz Barretos, no outro dia ao vivo, e o Sandro em Catanduva. Aí eu falo pro meu irmão, vai para lá, que eu vou pro Rio. E chamei o João e falei, ó, não, eu não posso colocar o cara ao vivo. Nós vamos ter que falar com os caras. Como é que eu vou colocar o cara ao vivo aqui, o João? Ele tava mal? Ele tava mal, intercalando. Porque ele acabou com o tratamento dele por causa da recaída. Porque aí ele já tinha um problema, de repente você tira do cara o palco, tira aquele glamour inteiro, fala, você não vai cantar. Vai ficar acamado, ele pirou. E ele falou, não, eu vou morrer mesmo, eu vou meter o pé na jaca. Ah, ele teve isso. Teve essa, né? Aí meu irmão vai pra lá, segura tudo, aí eles gravaram, sei lá, 1 hora antes de começar o programa. Aí eu vou no Fausto. Todas as minhas apresentações no Fausto duraram mais de 40 minutos no ar, numa Rede Globo. Aí, aí o Sandro entra, grava. Quem tem um recado pra você e tal. Montaram. Ah, usou gravado. Usou gravado, veio, ficou bonito. Pá. Aí, no meio do caminho, Sandro morre. Dezembro. Aí veio todo mundo querendo me levar para fazer o programa ao vivo. Não, você tem que vir. O Gugu me ligou. Ele piorou muito? Ele piorou. Aí o Sandro foi para Palmas. Que aí minha irmã briga com o Sandro tava lá, abandonou o tratamento, ela brigou, ele teve recaída, falou tchau, passou a mão nas filhas e mudou para Palmas. Minha família já tava morando lá, meus pais. Pô, minha irmã, você no meio dessa história. E eu no meio dessa história, todo o Brasil inteiro chorando pro cara e eu segurando para não deixar vazar e tal. Aí ele me liga, falei com o Marcelo Costa, o Sandro, ele mora em Palmas, fazendo um tratamento bem tranquilo. Volta a morar com a minha irmã, tranquilo. Liguei pro Marcelo Costa, nós vamos fazer a volta do Sandro e Gustavo e não sei o quê. Eu falei, não, aguenta a mão, você não pode vir para São Paulo ainda não, você tá louco? Você tem que se fortalecer, você cair aqui... Porque ele recuperava muito, né? Muito bem, muito rápido, a família tinha grana, tinha toda a estrutura. Aí ele deu uma recaída lá no Tocantins, conheceu um cidadão lá e, enfim. Aí ele usou droga e teve algum AVC. Ah, foi isso? Aí vamos transferir ele para Goiânia. Palmas, ele tinha um recurso pequeno, aí manda uma UTI aérea buscar ele. Aí chega a UTI aérea, quando chega na pista do aeroporto, o cara fala assim, o paciente, eu não posso, o paciente entrou em coma, o médico da UTI. Mas vou levar assim mesmo. Aí vai meu irmão junto, foi pro Hospital Neurológico em Goiânia. Aí eu vou para Goiânia para visitar e virou aquele negócio. Toda a televisão queria me entrevistar, me pôr no ar, Cheguei lá, tava o SBT me esperando na porta, eu atrasei para acabar o programa do Gugu, porque eu falei assim, eu não posso, se eu tiver que fazer alguma coisa, tem que fazer com o Faustão, porque eu não posso ir lá no programa, que até então a gente tava como a dupla do o cara que me ajudou, um cara que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Aí, eu segurando ele, segurando, ele vivo, já tava com morte cerebral, tinha 1% frontal, que não quer dizer nada, porque do lado direito é voz, do lado esquerdo é olfato, paladar e tal. Frontal, mas que impediu o diagnóstico de morte cerebral. E, na verdade, segurando aquilo muito caro, aquilo muito gastando, aquele negócio todo. E as pessoas queriam me entrevistar e o pessoal do Fausto queria me levar lá no domingo. Aí eu chamei o médico e falei, como é que é? Eu vou estar ao vivo lá, eu vou pôr o senhor, não, vamos desligar os equipamentos que realmente não tem o que fazer. Aí desligou. Eu tava com o Sandro nesse dia, foi o primeiro dia que assim, porque ele tava acamado
e entubado, eles passam um produto nos olhos, né? Porque se a pessoa voltar, porque vai dando para não perder retina, para não secar, então passa uma pomada. Então você estava transformado. E nesse dia que tiraram os aparelhos todos, deram um banho nele e tal. E aí eu vi o Sandro ali deitado, que foi muito difícil para mim. Eu tinha um compromisso em São Paulo, falei para minha irmã, eu vou em São Paulo e volto amanhã. Peguei o avião, quando eu desço em Congonhas, meu telefone, porque eu ligo o telefone, tocou o telefone, o Sandro tinha acabado de falecer. Aí de São Paulo mesmo, eu já morava aqui, fui para Catanduva, o corpo foi para lá, ele foi enterrado lá. Isso foi que dia da semana, você lembra? Foi quinta-feira que ele foi enterrado. Aí foi as televisões, as TVs todas, todo mundo. A sua cabeça estava como? Depois de todo esse tempo? A minha cabeça, assim, muito ruim, porque eu nunca tinha me imaginado cantando solo. Eu sempre gostei do dueto da música sertaneja. Acho que a música sertaneja em dueto, ela quer dizer muito pro sertanejo, da forma que eu gostava de cantar. E eu sabia que eu não ia encontrar jamais um outro cara cantando como o Sandro cantou, sabe? E com a amizade que ele tinha comigo, a paixão que ele tinha pela música. Você gostava muito dele, né? Muito dele, muito dele. E era recíproco. Aí, o Sandro morre, eu volto para São Paulo, aí vamos fazer. Por quê? Repete essa história. No auge da carreira, perde a segunda voz. Leonardo, meu amigo, Daniel, meu amigo. Tanto é que eu provoco um programa com o Fausto justamente com isso. No auge, eu vendi a pauta, né? Como se diz, né? Para eles. E foi. Então eu passei pelo Fausto com o Luquete, com a Ângela, com o Glaze, com o Sherman. Então, quer dizer, eu fiz o programa com eles sempre porque o Fausto gostava. O Fausto é um cara introspectivo ali, mas ele é um cara querido, né? Um cara que tinha me dado uma condição. E eu devo muito disso tudo a ele, sem sombra de dúvida. Então, eu volto para fazer, ele ia gravar com o Leonardo estava em trânsito, não teve jeito, mas ele grava com o Daniel. O Daniel faz uma mensagem para mim e tal. No auge da carreira, morre. Mas eu não tinha financeiramente nem artisticamente a história que os caras tinham. Então, para mim, foi um recomeço mesmo, do zero. Aí abriu já... menos de um ano. Menos de um ano. Nós fizemos um disco. Nós tínhamos um contrato de 4 LPs. Aí era para sair um disco, na sequência eu fiz um disco muito bom, voltei pro estúdio, gravei com o César Augusto, no Mosh, um disco maravilhoso, que me deu um disco de ouro. Depois eu gravei já fora da Abril um segundo disco solo. Você lançou no Faustão também, não foi? Lancei no Faustão. Aí o Fausto me abraça e eu lanço os outros trabalhos tudo no Fausto. Entendeu? E aí, era até para ter ido. Agora, recentemente, não deu, mas tô vendo a possibilidade de ir agora na Band. Até por agradecimento a ele, né? E outras oportunidades não deu, porque eu falei, não tenho o que fazer, mostrar, eu não vou lá só para... Né? Agora, o negócio dessa campainha, desse ding-dong que estava na coisa, a garagem da vizinha tinha tudo a ver com o quadro e tal. Você me falou da questão toda da droga, é um assunto que para você é tranquilo de falar? Tá... Muito tranquilo. Sua irmã, enfim, como é que funciona? Não, é muito tranquilo. Num primeiro momento, eu fui reticente em dizer isso, em respeito à minha irmã, às minhas sobrinhas, num momento que o Brasil encarava isso de uma forma diferente de hoje, né? Nós não tínhamos essa liberdade de expressão que tem. Se tivesse acontecido o que aconteceu com o Sandro, com a gente, em relação à droga, hoje, com o advento da internet, com telefones que você grava tudo e filma tudo, com certeza isso seria muito traumático. Mas serve como alerta, né? Um artista com 1 milhão de cópias vendidas, com a música mais tocada no Brasil, porque no ano de 2000, a música mais tocada no Brasil foi A Garagem da Vizinha. Entendeu? Eu não estou dizendo isso aqui foi mesmo por números e tudo mais. Ou pelo menos esteve aí entre as mais tocadas. Uma carreira com shows, com história, com banda, com tudo, e você perde tudo isso para droga. Ele morreu por droga. Ele tinha doença, né? Causada pela droga. Ele não usava mais, teve uma recaída, teve a doença. Psicologicamente, o cara está fazendo show, você afasta ele do palco para um tratamento. Sem previsão de volta. Um cara está com a vida ativa, viajando, vendo pessoas, sendo abraçado, tirando fotos, sendo cortejado por todo mundo, de repente se vê abandonado por todos, abandonado no sentido artístico. Tirou ele né? da vida. Tirou ele da vida artística.
psicológico, vai. Já tinha uma propensão para droga, tem uma recaída. A recaída arrebenta com o tratamento. Que a cocaína e tal vai direto. Era cocaína o negócio dele? Cocaína. Você se lembra dele usar outras coisas? Coisas? Com droga. E no final, o que acabou de matar, vamos dizer assim, foi a experiência com crack. Ah, ele entrou pro crack? Aí acabou. Porque o crack, né? Então a cocaína dele era uma cocaína injetável, né? Ele já chegou num estágio muito difícil. Teve tratamento exitoso, teve momentos. Ele era evangélico, conhecia muito a palavra de Deus, gravou um disco gospel, seguiu, mas teve uma frustração. O Sandro começou a fazer show na Argentina, show no Paraguai, com o ministério que ele ia. Ele viaja para fora com o pastor, volta para o Brasil, certo, sério, convicto de que estava fora. De repente, desce no Rio de Janeiro com o pastor, que eu não me lembro, eu me lembro mais ou menos o nome, mas não vou dizer, vai com ele para a zona, não para a zona rural, para a zona, né? Aí o mundo dele desabou, porque aquele cara que ele estava se ancorando nele ali para ter o alicerce e dizer, então, agora eu tô certo e tal. Aí ele, dessa viagem, o cara ficou no Rio e ele veio para São Paulo. No meio do caminho, ele teve uma recaída, foi aparecer 5 dias depois. Isso antes de gravar como Sandro e Gustavo. Então ele veio, a droga veio, e a consequência disso veio no auge da carreira, veio a consequência que foi a descoberta da hepatite C, já num estágio muito avançado, caminhando para uma cirrose, por conta da droga. Aí ele faz um tratamento, começa a ter um sucesso no tratamento, que permitiria ele no futuro voltar a cantar normalmente, porque ele cantava, mesmo fazendo tratamento, cantava, ele não ia fazer show, mas ele cantava, era a vida dele, estava no... Aí, no meio do caminho, do tratamento, conseguindo ter um resultado, ele tem uma recaída com cocaína e crack, aí ele tem um AVC e não volta mais, e morre com 31 anos de idade. 31? 31 anos de idade. Era muito novo. Você, a droga começou a atrapalhar, você percebeu, você tem um momento que você lembra e fala, puta, vai dar problema isso aqui? Tem, porque quando ele passou a não conseguir, porque o Santos sempre foi um cara muito discreto, né? Ele parecia extremamente tranquilo, né? Tranquilo, ele não usava, ele não transparecia, não usava na frente de ninguém, ele não... Na sua frente também? Nunca usou na minha frente. Nunca usou na minha frente, me respeitava muito. Eu era o cara que segurava. Chegou uma hora que o vício ficou mais forte, a constância do uso vai deixando o cara um pouco mais irresponsável, né? Aí ele começou a não preocupar com o programa que tinha para fazer, com um show que tinha para cumprir, entendeu? Ele até queria fazer, ele falava, isso é uma doença, mais forte do que eu, chorava muito, ficava muito depressivo com isso. Então nós tentamos em várias oportunidades, né? Ele teve... E fica como alerta, né? Hoje, quando você fala assim, eu tenho a liberdade de dizer isso porque esse alerta é necessário. Porque a gente vê muita dupla nova, muita jovem. A gente tem acompanhado das lives para cá, na pandemia, que vê aquela história toda. Eu fiz live do circuito Brahma, que pediram para... Não, tá proibido beber. Eu já não ia beber mesmo, porque eu não bebo trabalhando, né? Gosto de tomar minha cerveja, gosto de tomar meu uísque, mas não faço isso trabalhando, porque eu acho que é um respeito para o público. Você não vai dar conta de ser a mesma pessoa. Não adianta, né? E quando você começa a ter isso como um alicerce, pô, se eu não tomar um esquinho aqui, se eu não tomar um conhaque para esquentar, eu não canto, você vai tendo isso como um amuleto, uma escória, e você começa a condicionar. Se você não beber, você não canta, né? Então, a gente começou a ver muita meninada nova, né? Essa moçada que vem do sertanejo agora universitário e tudo, bebendo demais. A gente ouve histórias de droga, de tudo. E isso, então, serve como um alerta, porque você pode perder tudo. Você pode jogar fora uma carreira, você pode jogar fora uma história bonita, uma história promissora, por conta disso. E não tem volta, né? Foi o que aconteceu. Então, foi uma época, eu lembro quando eu falei para o Christian, que estava no mesmo escritório, você tem que voltar com o Ralph. Independente do que seja. Vocês são irmãos. Canta, cada um vai para um lado, dá tchau. Eu queria ter o Sandro vivo para eu poder hoje falar assim, pô, eu tinha só brigado com ele, mas não tem esse privilégio de ter, porque ele tinha muito defeito, mas ele tinha muita qualidade. Então, eu acho que hoje ele já teria suplantado esse problema, mas infelizmente não tem, e foi consequência da droga. Você tinha quantos anos quando ele faleceu?
Nós tínhamos a mesma idade. Mesma idade? Eu tinha 31 também. Ele faleceu em 14 de dezembro. Ele fazia aniversário 16 de janeiro. E eu faço aniversário 15 de novembro. Então, eu fiz 31, 15 de novembro e ele faria 16 de janeiro. Além do parceiro, ele era da sua família, né? Minha família. Ele era casado com a sua irmã. Sim. Isso deve ter sido também um negócio muito complicado. Foi um trauma, porque ele era muito querido na família. Sempre Mas foi, eu digo, quando ele começa a dar trabalho. Sim, um trauma porque a consequência maior é com a minha irmã. Então, assim, durante a carreira, ela viajou com a gente o tempo todo. Foram poucas vezes que ela não estava junto, porque ela conseguia dominar ele, segurar, ele respeitava muito. Mas ele tinha as válvulas de escape. Então, por exemplo, nós vamos gravar o programa do Piunte, ela vai ficar no hotel esperando. Então, daqui eu pegava o carro e ia embora, ele ia voltar para o hotel, não voltava. Ou ele queria voltar, mas ele parava no posto para tomar uma água, e o cara fazia um sinal, e ali eles já se entendiam um com o outro, aí acabou. Aí ela me ligava desesperada, o Sandro não apareceu, cadê ele? Aí virava aquela estrutura toda para poder achar o cara, para poder não deixar vazar nada, para poder... Então era muito difícil. Qualquer lugar que ele ia, ele achava, né? Achava. Eu vi uma entrevista do Casagrande, ele contando de uma viagem para a Europa que ele fez, para a Alemanha, eu acho, e ele disse que o viciado, ele entende código em qualquer lugar que ele esteja, ele disse que era só sair na rua que eles achavam. Ele falava para mim, o cara chegava, por exemplo, ele chegou num posto, o cara, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Pronto, aí ele já, opa, o cara já me deu um sinal ali, o que é isso? Eu tava com o nariz entupido? Não, o cara já tá me sinal, e aí, tudo bom? Opa, e ali ele caçava, dava um jeito de voltar. Ele ia pro hotel, dormia, acabava o show, blá. Café da manhã, cadê o seu? Não, ele ontem saiu aqui 2 da manhã e tal. Às vezes ele conseguia voltar para cumprir mais alguma coisa, mas ele trazia com ele e na primeira oportunidade, 2, 3 dias de tranquilidade sem compromisso, aí ele sumia e os próximos ele já não cumpria. Né? Porque a gente começou de uma intensidade muito grande, né? Você lembra dele fazer show muito doido? Muito doido não, porque o que eu fazia sempre, que virou assim uma regra, era não ter bebida alcoólica no camarim. Porque a bebida alcoólica leva o cara, ele até tá pretenso a não usar. Né? E aí era inevitável, porque chega o cara, quer te agradar cantando, a primeira coisa que ele fez é te trazer uma bebidinha, uma cachaça que é fabricada aqui. Então ele chegava comigo, a gente estava no camarim, ia receber o prefeito ou o contratante, o cara vinha, eu trouxe para você essa cachaça que é feita, tá aqui de presente, uma garrafa para você, uma para você, experimenta. Aí eu olhava assim, ele ficava, mas sabia que ali era uma válvula de escape. Agora o cara, na frente de todo mundo, ele não podia falar, não, ele não pode beber não, porque esse cara é problemático, não. Uhum. Aí ele tomava 1, 2, 3, fazia show, já fez show, bebia, mas isso para ele não mudava, ele era muito profissional nesse ponto. Ele subia no palco, cantava, fazia parte dele muito bem feito. Mas já fez programa de televisão ruim. É mesmo? Não que ele tenha usado e ido, mas a gente encontrou ou resgatou ele vindo de uma noite de ter usado e tudo. Então ele estava assim recuperando, muito difícil, né? Você achava ele muito... Se você fizer uma leitura dos programas que a gente vinha fazendo, você vai vendo que ele vai decaindo, né, fisicamente em função disso. Dá para perceber? Dá para perceber, nitidamente. Você falou que sua irmã está preparando material sobre isso? A minha irmã escreveu um livro agora, eu não me recordo qual que é a editora, que ela vai lançar, contando os relatos de tudo. É um livro até didático, né, para uma esposa, porque ela foi de uma paixão enlouquecedora, né? Aí, uma dedicação demais, porque nem o nascimento das filhas fez com que o cara parasse. Parou por um período, mas aí chega um momento que a droga... Por isso que eu falo que é essa dificuldade. Você abre mão de uma família, você abre mão de uma vida, né? Você abre mão de uma vida, de um sucesso em quantas pessoas... Eu busquei isso a minha vida toda. Quando eu fiz a dupla com o Sandro, eu já tinha 15 anos cantando, praticamente, lutando para ter uma possibilidade. Aí eu fiz com ele uma das maiores duplas do Brasil. E dueto, cantando. A nossa conquista junto à Abril, por ser uma dupla que a Abril direcionou os esforços para que fosse sucesso, se deu muito pelos encontros que nós tínhamos com a diretoria, com tudo, que a gente cantava ao vivo.
E aquele carinho, aquela sintonia, ela transcendia, né? Os caras falam, não, essa dupla não tem como, tem que ser sucesso. E tudo isso se perdeu. Então fica aqui um alerta para você que é artista, para você que está aí se fortalecendo, não entre nesse mundo, que ele é sem volta. Você pode... E o Sandro me testemunhava isso. Você vai se achar no momento, eu domino. Aquele cara é um louco, mas eu uso, eu volto, eu faço show, amanhã eu tô bom. Você tá. Daqui 2 dias você tá, daqui a pouco você não tá mais. Daqui a pouco você começa a ver coisa onde não tem, você começa a se perder e aí é complicado, não tem volta, é difícil. Você teve que buscar ele em algum lugar, assim? Você tem essas Eu busquei, histórias? antes da dupla, eu busquei ele, foi até um fato que porque tudo que acontecia, ele não tem que ser o Gustavo para me pegar. Eu fui buscar ele perto do Beto Carreiro, Santa Catarina ali, né? Uhum. Fui buscar ele, estava já 5 dias num hotel, num quarto de hotel. Aí eu fui buscá-lo, pus ele num voo e vim trazendo o carro dele para Catanduva. E ele veio muito debilitado, mas cheguei lá, ele estava pronto de terno, gravata, gel no cabelo, perfume, parecia que estava, né? Vim, recomendei para a companhia aérea que tinha uma escala que ele não poderia trocar de aeronave, não podia descer e tal. Foi até meio constrangedor, porque ele sabia do que se tratava. Aí ele veio e chegava, a família tinha uma estrutura muito grande, ele sempre era muito bem acolhido, passou pelas melhores clínicas, pelos melhores médicos, melhores psicólogos. No final ele já estava dando aula para os psicólogos. Pra você ter uma ideia, na última internação do Sandro, já quando ele teve a notícia do afastamento da gravadora, ele internou na melhor clínica de São Paulo, com um médico renomadíssimo, que eu vou nem dizer o nome, mas posso dizer também, se você quiser. Cara, eu fui lá, conversei com o Sandro, falei para ele, olha, deixa eu te explicar, eu segurei até onde deu, agora tomaram conhecimento do que está acontecendo, você vai ficar afastado, você vai se tratar, você tem que prometer que você vai se dedicar ao máximo para que você possa voltar para a carreira e tal. Não, ele prometeu, não, vou fazer. Aí ligo para minha irmã vir, ia tirar ele para um outro tratamento, um tratamento mais rigoroso. No meio do caminho, ele era tão safo que ele conversou, o médico deu dinheiro para ele ir embora. Nossa Senhora. O médico deu dinheiro para ele tinha uma Cherokee, ele falou, não, eu preciso ver minhas filhas e pá, não sei o que. Se ele conversasse com você aqui, você já dava passagem para ele. Então ele tinha um carisma muito grande. Então, enfim, porque as pessoas não tinham dimensão, né? Você sacou que não ia dar mais quando? Teve um dia que você falou, ele não volta aqui. Quando ele começou a intensificar essa ausência dele, porque a gente estava cumprindo os compromissos, né? Mas ele começou a perder um pouco a mão do profissionalismo, sabe? Por exemplo, teve um show que nós fomos passar som, ele geralmente não ia passar som, eu passava som, ele ficava... Justamente que a gente tentava preservar ele ao máximo. Ele foi passar o som, aí depois o contratante vai lá enlouquecido porque ele desceu e estava num barzinho da esquina, sentado tomando uma cerveja com um violão, cantando para todo mundo lá e feliz da vida. Para ele já estava bom demais. E a gente sabia que não tinha problema nenhum ele tomar a cerveja dele, mas só que infelizmente a cerveja levaria ele para outro caminho. Então a gente ficava muito atento a isso. E quando teve esse reconhecimento, que a gravadora entrou no circuito e viu que o buraco era mais embaixo, né? Porque tem muita artista que usa, mas cumpre os seus compromissos e tudo bem, está aqui e tal. Mas começou porque era um investimento muito alto, era uma carreira que estava muito promissora, muito consistente, fazendo televisão, fazendo Faustão, fazendo tudo aquilo, né? Começou a acontecer isso, que eles tomaram conhecimento, que eles abriram mão ali, eu percebi que não tinha volta. E eu não podia chegar nacionalmente e dizer amplamente, olha, ele está fora por causa disso, porque eu poderia ser taxado, esse cara, quem é esse cara para tirar o outro e aproveitar dele e tal. E de fato eu não queria, porque a minha história era para ser Sandro e Gustavo, era uma dupla sensacional, sensacional. Eu vou te disponibilizar depois para você pôr um trechinho do que é uma primeira e segunda voz cantando uma moda de viola, para você ter uma ideia, né? Então, era uma dupla que ia contribuir muito com a história da música sertaneja, né? Então, infelizmente, aconteceu tudo isso e fica como alerta. Esse é um alerta para quem está aí
curtindo, começando a história. Às vezes as pessoas me perguntam qual que é a dica que você tem para dar. Primeiro que você tem que ter humildade sempre. O mundo gira. Né? Eu fico vendo hoje, eu tenho uma filha de 2 anos, meu pai com 86. Eu troco a fralda da minha filha, troco a fralda do meu pai. Minha filha está aprendendo a andar, meu pai está desaprendendo. Né? Viveu tudo na vida, foi um herói, foi tudo. E a gente está no meio disso tudo. Então, quer dizer, qual que é o aprendizado disso? Se você conseguir chegar a 86 com essa genialidade, com essa lucidez que ele tem, você já tem que agradecer a Deus todos os dias. Tem gente que fica pelo caminho. Mas a gente está sujeito, o final é esse. Se você construir uma história, você vai ter pessoas que vão cuidar de você, que vão te amparar, que você vai ter um conforto a mais até o dia que Deus permitir. Né? Então você tem que ser bom sempre, você tem que ser humilde sempre. Né? O dinheiro não pode prevalecer, né? Acima de tudo. Por isso que eu sou muito tranquilo em relação à minha carreira. Eu poderia ser um cara revoltado. Pô, eu canto mais do que fulano, do que ciclano. Por que eu não estou lá? Não, eu canto o que eu tenho que cantar. E a hora que Deus achar que aparece um projeto que eu possa... Eu não tenho mais aquela ilusão de dizer assim, eu tenho que ganhar mais dinheiro do que ganha o Gustavo Lima. Não tem que ganhar nada. Eu tenho que ir lá fazer o show, ser reconhecido, ser aplaudido e reconhecido. Já estou feliz demais. E se isso der dinheiro, bom, porque primeiro eu canto para mim. Depois eu canto para quem gosta de me ouvir cantar. E depois eu canto para quem me paga. Então, tá tudo certo. Então a história foi assim. E aí eu começo a carreira solo num universo em que o estereótipo de sertanejo é em dupla. Nem tinha solo ali. Não tinha. Tinha o Sérgio Reis, que veio de outra história. O Eduardo Costa, que estava surgindo com aquela impressão de que estava imitando o Zezé, da história toda que ele já te contou aqui, que é verídica, que foi aquilo em 92 para 2002 para 2004, mais ou menos, porque eu lanço o primeiro disco solo meu em 2002. Sandro morre em 2000, era para lançar em 2001, a gravadora deu uma patinada, não sei o que, e vieram pegar o Zé Augusto, cantor, e quiseram fazer um projeto sertanejo com ele, que tinha nada a ver, e eu, que o Brasil estava esperando o disco, eles me jogaram para o ano seguinte, aí perdeu força, e a gravadora começou a entrar em dificuldade. A gravadora era eminentemente nacional. As decisões tomadas pela Abril Music eram nacionais. Então, na época, houve um derrame de dinheiro e não aí, tinha grana de fora para segurar. Não tinha grana de fora. Tanto é que o meu distrato eu fiz no prédio da Abril Music, com Giancarlo Tivita, que fez a rescisão. Porque eles não podiam dar baixa na empresa se não tivesse a rescisão do meu contrato. E eu com dinheiro para receber, com tudo. Mas eu sempre, eu não quero brigar com ninguém, eu quero que dê certo. Aí passei a ser dono dos direitos. Se você quiser fazer, eu passei a ser o produtor do disco, como no lugar da gravadora. Peguei o estoque todo que tinha, peguei o que estava lá e recebi aquilo e toquei minha vida. Você tem uma história um pouco diferente do sertanejo ou do padrão, porque você vem de uma família classe média. Sim. Né? Você até falou que seu pai sempre obrigou vocês a estudar. Você tem um irmão que é médico. Teu irmão que é médico. A sua irmã é médico. Minha irmã, eu tenho uma irmã que é turismóloga, eu tenho outro irmão que é professor de educação física, mas hoje ele é corretor de imóveis. E tem a irmã que é viúva do Sandro, que hoje é dona de uma empresa de cozinha industrial. Ela fornece hoje mais de 1.500 refeições dia para todos os hospitais. Você é um cara que tem uma estrutura, que veio de uma estrutura, embora a música consuma muito. Sendo um cara que tem essa tranquilidade, assim, como é que você viu isso tudo que aconteceu com você? Hoje, a gente já se conhece há um bom tempo, a gente já trocou mensagem muitas vezes. Você não foi aquele cara que poderia ter ficado um cara amargo, um cara chato, mas você sempre foi muito... Você entendeu o que é a vida e funcionou. Como é que é olhar? Você tinha um sonho, você chegou nesse sonho. Eu até uma vez... Você morreu. Uma vez eu lamentei para um amigo, né? Falei, pai, ele falou, cara, você teve. Nós chegamos. Quando me deram uma Ferrari para andar, eu fiz melhor tempo, melhor volta, né? Pódio e tal. Porque eu tinha a estrutura da gravadora, eu acreditava na qualidade. E essa qualidade eu sempre busquei ela e vim imprimindo em tudo que eu fiz, né? Então, e amigo de todo mundo. E nunca... Eu me contento em ser muito bem recebido pelas pessoas. Então, no meio do caminho, eu perco a minha esposa com leucemia, num tratamento difícil. Você teve isso também, né? Que ano que foi? Em 2013. Vai fazer agora 10 anos, né?
Hoje eu estou casado novamente, tenho uma filhinha de 2 anos. Deus é muito bom para mim, né? Então eu não posso questionar mais nada. Eu tenho só que agradecer. E me dou por satisfeito em chegar num show e ser muito bem recebido pelas pessoas. Mas eu podia ter ligado para os caras, para o Leonardo, que é meu amigo, conhece o Leonardo. Eu conhecia a história do Leonardo antes de começar, convivi dentro da casa dele, com o seu Avelino, com todo mundo. O Leandro ia jogar baralho com a minha mãe, jogar cacheta, apostar, brincar, né? O Leonardo, em 86, eles fizeram um show, eu levei ele embora porque ele estava sem carro, porque o Leandro quis ficar dançando e o Leonardo queria ir embora. Eu lembro desde do Contradições, do Solidão, o Zezé da época que cantava com o Zazá, carreira solo, fazendo campanha política junto. Então eu vim convivendo com essas pessoas, né? Tom Cavalcante eu conheci em 90, eu fiz 20 shows junto com o Tom em Roraima, campanha política, antes de ser o Tom Cavalcante da Globo. E foi meu amigo. Eu fui o único artista da Abril que fez o programa dele, Não Saia do Tom, na Globo. Cheguei lá e fizeram aquele personagem dele que tinha um fundo de garrafa, Alzira, que ele fez uma réplica de um estacionamento e um carrinho para pôr o carro na garagem, voltar e tal. Eu fazia os personagens do Tom, imitava os personagens do Tom, tudo. Então eu me dou satisfeito por isso, mas eu não liguei para ninguém e falei, olha, me ajuda, me dá um show e faço. Meu maior medo é de entrar num ambiente e o cara falou, nossa, tá chegando aquele cara ali, meu Deus do céu. Então, porque você sabe o que acontece, né? Eu sei o que acontece. Mas, ao mesmo tempo, não é que é mágoa. Eu assim, tem alguns projetos que eu podia ter sido lembrado pelos caras que são meus amigos. Por exemplo, João Paulo e Daniel, eu de fato era amigo do João Paulo e Daniel. Quando o João Paulo faleceu, eu estava num show em Goiânia, assistindo, na Pecuária de Goiânia, em cima do palco, assistindo Christian Ralph. O João Paulo sofreu um acidente e morreu. Eu peguei o carro e fui para Brotas. Cheguei em Brotas, o Daniel vem chegando, o corpo, caixão fechado e tal. E até lembro de um episódio que ninguém sabe, mas eu estava muito próximo do Chitão, do Leandro e Leonardo. E o Chitão fala assim pro Leandro, nós temos que ajudar o Daniel, nós temos que abraçar esse menino, senão ele vai parar de cantar, esse cara não pode, nós temos que dar uma força para ele e tal. Que ele marcou muito, eu estava ali perto do caixão ouvindo eles, e o Chitão falou em alto e bom som, nós temos que abraçar esse cara. Por quê? Eu tenho um amigo que depois foi um período, foi empresário meu do Rio de Janeiro, que era ligado ao Manga. O projeto Amigos ia ser Os Amigos. Ia ser incorporado João Paulo e Daniel. Porque o João Paulo e Daniel deu uma explosão de tamanha, tá? E eu tenho um episódio muito marcante nisso, porque o João Paulo e Daniel lá atrás perde o contrato com a gravadora, tá? Eu tive com o Hamilton num apartamento no centro da cidade que eles tinham ali, no Bom Retiro. E o Hamilton fala para mim assim, junto com o Daniel, cara, está difícil para continuar com o João Paulo. João Paulo não está entrando no universo que a gente está querendo, com dançarina, com isso. Vocês podiam fazer uma dupla, vocês dois. Teria sido uma das melhores duplas do Brasil. Eu levo um projeto para a RGE, dou uma música, vamos gravar essa música, é sucesso. A RGE vira para mim e fala, não, essa música não adianta gravar, não temos verba para isso, não tem dinheiro, não tem como gravar. O Carvalho, na época, o seu Rodrigues, não tem jeito. Aí eu junto com o Daniel, falo, Daniel, grava essa música. Vou te falar qual. O Daniel ficou assim e gravou. Pinóquio fez tudo sintetizado. Ele grava a música com dinheiro, com estrutura, vai para a gravadora relança o disco dele com a primeira música do lado B com a tarde assim, incluindo o sucesso Desejo de Amar. Foi sem querer que derramei toda emoção, um dererê. Gravaram e explodiram. Aí são recontratados, assinaram o contrato. E aí volta, tá faltando amor e tal. Aí explode o João Paulo Daniel. Contou essa história aqui de que tinha perdido o contrato e aí volta. Mas ele não falou que fui eu que der. Fui eu que falei pro Daniel. E fiquei feliz, mas então convivi muito com o Daniel, com o João Paulo Daniel. Então por que eu falo isso? O Daniel fez agora, tá certo, eu não tô culpando o Daniel, não, pelo amor de Deus. O Daniel é um cara que eu admiro demais, gosto demais. Frequentava a minha casa, sempre esses caras todos. César e Paulinho paravam uma banda com 20 pessoas, eu dormia lá no chão, jantar, minha mãe fazia comida para todo mundo e tal. Então tem muita amizade com essa turma toda. Mas fez um especial agora em homenagem a João Paulo Daniel. Provavelmente ele não me convidou porque ele não sabe onde me encontro, não me procurou. Mas por merecimento eu estava ali, porque eu conheço a história. Tem gente que participou ali
que tem a idade... O João Paulo morreu já tem 25 anos. Né? O cara tem nega ali que tem 26. Inclusive, não conheci. Só por curiosidade, hoje, que a gente tá gravando, saiu mais uma notícia do processo que a BMW perdeu aí em alguma instância. Hoje, cara. Pois é. Então, uma vida depois. Uma vida depois. Isso é uma matéria hoje. Você, depois da morte do Sandro, como é que você fica musicalmente? Você contou agora que gravou os discos, mas passando o tempo lá pra... Piunte, foi difícil porque, assim... Foi uma loucura o que aconteceu com o Sandro e Gustavo e a estrutura que a Abril Music deu. Depois ela veio, aí eu saio, faço mais um disco pela Abril, que é muito bom, trabalho muito, mas já não tinha um universo de dupla sertaneja. Então você já vai tendo uma dificuldade, vai sentindo essa dificuldade. Eu não era consolidado uma carreira, eu tinha um disco com o Sandro. Talvez se ele tivesse morrido lá com 3, 4 discos gravados, a história pudesse ter sido diferente. Aí eu venho buscando aquela dificuldade, atravessando dificuldade, tentando arrumar empresários que conheçam do mercado, né? Então isso foi dificultando. Posteriormente eu gravo novamente, lanço pela Sun Records, um outro disco que eu já tinha metade do disco feito pela Abril. Esse primeiro disco solo que eu gravei, sobraram músicas que não entraram. Aí eu pô, esse disco pronto... Aí vou com o Lucas Robles, junto com o César Augusto, no estúdio que eles tinham no Butantã, e gravo e lanço pela Sun Records, contratado pela Sun Records. Aí toca Basta Me Telefonar, Dou a Cara Pra Bater, que depois o Jean Giovanni regravou. Fizemos um trabalho grande. Né? Da carreira solo, teve o Faltou Coragem, que tocou demais, do meu disco. O Bom Demais da Conta. Aí eu começo a ser regravado por muita gente. O Casado e o Solteiro, muita coisa que foi tocando. Porque eu já tinha uma abertura em rádio. Eu visitei rádio demais no Brasil. Muita rádio. Né? Mas eu fui me... Eu tinha a consciência da dificuldade. Né? Aí vem 2006, eu vou para Palmas para fazer a campanha política. A campanha política foi proibida pelo Tribunal Eleitoral. Monta-se um bar que virou uma casa de show. Eu começo a fazer show regional e cantar lá. Segunda-feira eu tocava o fim de semana, a casa e tudo, mas segunda-feira eu amanhecia com 70, 80 mil de lucro. Aí eu começo a ficar ali. Quando eu vejo, passa 10 anos. Eu fazia muita coisa, fazia shows, mas eu me conformei, assim, eu não fiquei mais naquela euforia, naquela ansiedade de ficar buscando. Mas eu fiz coisas pontuais. Mas eu sabia que, pô, agora não adianta eu chegar lá, fazer um disco qualquer, uma coisa de qualquer jeito, lançar num selo sem... Né? No meio do caminho eu já tinha feito um DVD, Sim. que é um DVD bacana, Sim. que eu lancei com o Júnior da Radar. E aconteceu alguma coisinha, mas aí já veio essa meninada nova do sertanejo universitário, com um caminhão de dinheiro, foi mudando a concepção do mercado, entrou as plataformas digitais, que quem aprendeu e soube operar nesse universo, a coisa... E eu fui consciente das minhas coisas, eu sei da qualidade, sei do que eu posso fazer, mas tem que entender o momento, na hora que tiver que ser, que ser. Então eu fui sendo grato a Deus por me permitir algumas coisas, dentre elas conviver com a minha família e tal. Aí eu volto para São Paulo agora, 2018, veio a pandemia, meu pai não está bem de saúde, eu volto para Palmas para ficar perto dele, da minha mãe. Meu pai vai fazer 86 anos de idade, minha mãe tem 78. Meu pai foi um herói sempre para mim, um cara que foi campeão brasileiro de Você me contou, né? É verdade. É um cara de uma saúde. Hoje ele faz hemodiálise 2 vezes por semana. Como ele chama? Gilberto, mestre Giba. É o Gibão. Que é querido pelo meio, querido por todo mundo. Então eu fico... Se você falar assim, pô, eu podia ter feito 3 shows essa semana, mas não ia ver minha filha e nem conviver com meu pai. Então eu sou feliz de estar podendo fazer isso. Você nunca deixou de mexer com música, né? Nunca deixei de mexer com música. Não é uma coisa nunca deixei. E aí, nesse meio tempo, recebo um convite para fazer um programa de rádio. Né? Tem um amigo lá que é um dos grandes comunicadores, foi sucesso em Goiás e hoje é um dos maiores nomes do Tocantins, que é o Beto Palácio, comunicador. Eu comento com ele, pô, eu sempre gostei de rádio, eu visitei rádio demais. Acho que o rádio ainda é o maior meio de comunicação. Existe o artista da internet e o artista do rádio. O artista do rádio permanece, né? A garagem da vizinha foi isso que fez, porque ficamos 1 ano trabalhando uma música. Hoje a cada 15 dias você recebe uma música diferente. Né? Então,
Não, você tem que vir pro rádio e tal, com a sua história e tal. E eu estreiei e, graças a Deus, hoje, das 8 às 10 da manhã, eu sou líder de audiência disparado lá. E... É diário? Diário, de segunda a sexta. Pô, que legal. Amanhã, é muito legal. hoje nós estamos gravando aqui, amanhã tá ao vivo o programa, eu deixei gravado. Então, hoje eu tenho uma plataforma, que me permite fazer o programa de onde eu estiver. Você viaja bastante? Você vem bastante pra cá? Viajo, venho. Venho sempre que posso, mas hoje eu sou mais comedido, eu não aventuro mais, né? Assim, vamos lá para ver, você faz aí fica mais 2 dias que eu acho que vai dar certo, não, eu faço o que tem que fazer e vou embora. Eu não fico mais apostando, aquele cara vai fazer isso por mim, vai me ajudar, vai me levar e tal. As ilusões. As ilusões. Aí você fala assim, de mágoa, tem assim, por tanto de amizade que eu tive com todos eles, de repente por isso, eu sou muito grato ao Bruno. O Bruno é um cara... que eu cantei muito na noite. O Marrone tocou comigo. O Marrone fez show como músico, o Ziloc. Já Bruno e Marrone, mas no meio do caminho, das dificuldades que tinha cantando na noite, né? Apesar que eles pegaram um eixo lá que eles eram... Assim, o Bruno e Marrone você ligava como dono de bar. Fechava 90 dias com ele. Vencia o contrato. Se você demorasse para falar com ele meia hora, você já não pegava ele mais, já tinha fechado com outro lugar e acabou. E era loucura o negócio deles. E aí gravaram o disco, Dormi na Praça lá atrás e o Bruno sempre foi um cara que me atendeu. É um cara querido. É um negócio assim, que transcende, é impressionante. Assim, eu tenho... Às vezes durmo, sonho com o Bruno cantando e tal. Eu tenho uma ligação muito, muito forte, gosto demais dele. E para mim eu acho que sem sombra de dúvida, hoje o maior nome da música. Por quê? Porque ele se reinventa todo disco, todo projeto. Todo projeto tem uma música nova do Bruno Marrone, sucesso. Agora fizeram um DVD, releitura maravilhosa. Canta muito e tal. E lógico, nós temos grandes nomes que estão aí, né? Henrique Juliano tocou na minha casa de show em Goiânia, 20 shows na noite. É mesmo? E de lá pra cá eu não encontrei eles mais. Uhum. Sei que eles, ali, né? sei que eles gostam de mim e tal, mas não tem. Por quê? Porque eu não sou aquele cara de, pô... Como chama o lugar que eles moram mesmo? Não é Palmas, né? É um pouquinho pra dentro lá. Tem Paraíso, tem Porto Nacional. Acho que é Porto Nacional. Tem uma fazenda por ali. Isso, Porto Nacional. Então, assim, eu tenho muito receio de pegar e ligar pro cara, assim, dizer assim, quero falar com o Henrique, sabe aquela coisa chata? Então, na hora que acontecer de encontrar e atualizar os telefones e tudo mais, e o cara achar que é legal ter um contato com o Gustavo, é o maior prazer do mundo. Mas eu já deixei, eu não quero ser aquele cara chato que fica, sabe, eu tenho pavor disso. Mas tem amizade com todo mundo, com o Christian. O Christian eu levei agora, cantou lá, foi na rádio, entrevistei ele, fez um show. Meu irmão tem um bar muito bacana lá, que era o antigo Coronéis, que foi do Marrone. Lá eu tive com o Marrone, com o Gustavo Lima. E aí, por exemplo, o Gustavo me viu, eu já conheço o Gustavo tocando na noite, ele me viu, eu quietinho, e ele que, pô, vem aqui, pai, subiu, cantou a Garagem da Vizinha, o refrão, essa música aqui é linda. Tá. Mas, por exemplo, se ele me chama no projeto do Boteco, do Gustavo Lima, e eu entro lá e ele canta Uma Vez Comigo a Garagem da Vizinha, segunda-feira você volta pra onda. Então, de repente, assim, não é uma grana do cara. Cara, mas se o cara te reconhece, te chama, por exemplo, você vai fazer Bruno vai fazer um DVD com 25 músicas, faz com 26. Vou pôr o Gustavo de Paganá, nem que seja pra ser a última do lado B. De repente, pro cara é mais uma. Pra mim, não. Pra mim, me resgata, né? Então, não é mágoa com os caras. De repente, o cara não me encontra. O Bruno, eu tenho muita satisfação, porque o Bruno me atende sempre. Eu falo com ele, eu gravei uma música, composição dele nesse projeto meu solo, maravilhosa. Entendeu? Depois ele me ligou, tomando uma cerveja com o Fabiano, do César Minotti Fabiano. Olha, bicho, música linda, fazer o DVD eu tô dentro, mas se for coisa boa. Então ele tá sempre lembrando, você pede pra ele alguma coisa, ele te atende, você vai no show, ele te chama no palco. Isso é bom. O Leonardo é a mesma coisa, então eu fico satisfeito com isso, né? E quando Deus... Porque assim, o que aconteceu é aquela história... Bicho, o que aconteceu é 20 anos para acontecer de novo. Então já tem 23. De repente. Vai que volta. Vai que volta, né? E assim, muito consciente, muito pé no chão, muito tranquilo com tudo isso, né? Eu vou falar de música com você, mas antes, como é que tá a sua irmã, as sobrinhas? Quantos filhos eles estão? Duas meninas. A Luciana tá muito bem, graças a Deus. Hoje, profissionalmente, ela é muito ágil, ela é muito rápida. Ela é mais de 20 anos? Sim, né? A minha filha, a minha sobrinha, uma tá com 26, outra com 25. Nossa. Não, 27 e 28. Uma mora nos Estados Unidos, a outra ficou um período nos Estados Unidos, está de volta lá. Está formando agora psicologia.
A outra é fitness, é professora e tal, mora lá nos Estados Unidos, mudou para lá tem 6 meses. E a minha irmã tem uma netinha, né? E a minha irmã tá lá com essa empresa, hoje abastece os hospitais, faz 1.500 refeições para paciente, para médico, para tudo. Então tá bem consolidada, né? Não foi a música ajudou em determinado momento, mas a doença também gastou-se uma grana com estudo, e, enfim. Você nunca falou do negócio de droga do Gustavo? Nunca falei, do Gustavo. Do Sandro. Nunca falei. Por quê? Poderia ter dito, talvez tivesse até ajudado, né? Talvez fosse uma coisa que as pessoas retraíssem um pouco antes de encostar no Sandro. Não sei, mas eu tinha naquela época, né, 20 anos atrás, o cenário era diferente ainda, a aceitação, né? Eu fiquei com medo do que pudesse cair sobre as minhas sobrinhas. Então eu decidi omitir, preferi omitir, né? Segurar. Até porque também foi um pedido da minha irmã na época, né? Eu falei, não quero expor o Sandro a isso, porque a gente tinha esperança que ele fosse recuperar. Porque ele recuperava sempre, né? Porque a família tinha grana, né? Então ele assim, onde passava o Rafael Willian, ele já tinha passado. Ou ele estava chegando um, estava entrando o outro. Nossa, e o Rafael tá aí. Então ele pesado, poderia estar, né? foi. O negócio dele era punk. Putz, Mas era um cara de um coração extraordinário. Tinha música enraigada nele, cantava. O Sandro não tinha formação, tinha um estudo muito pouco, um ginásio, né? Tocava um violão. Eu sou ruim, mas ele era pior que eu. Eu mandasse tocar violão, você pode tocar violão? Toco. Mas ele cantava muito. Cantava muito, Nossa Senhora. Era um negócio de louco. E, infelizmente, aconteceu o que era para acontecer. Tudo que aconteceu com o Sandro Gustavo foi rápido demais. Porque Deus permitiu que acontecesse. Você fala assim, estou esperando uma resposta para ver se vai dar certo o Faustão. Dava. Será que nós vamos fazer o Piunte? Dava. Será que nós vamos fazer? Dava. Tudo. Eu falei, bicho, porque tinha que acontecer, ele tinha que viver aquilo ali. Eu vou pegar o violão então. Eu vou falar da garagem da vizinha, claro, mas o imã, vocês conseguiram virar no rádio? Ele chegou a ser trabalhado? Demais. Ela não trabalhou, porque assim, quando o Sandro é afastado, e que a gravadora teve essa decisão, que eu também não deixei vazar, ninguém soube disso, né? Era interno, nem o Sandro sabia. Ele, na esperança dele, ele ia voltar, mas a gravadora já não queria. Aí eu vou pro estúdio, tiro a voz dele do imã para fazer televisão. Porque eu falei, como é que eu vou pra televisão dublar a voz do cara? O cara tá fazendo tratamento e eu lá na televisão dublando. Então foi só pra televisão. Mas a música tocou. Depois eu regravei ela, em tudo que eu fiz eu regravei o imã. Podia mostrar um trechinho? Agora. Tem uma força que me arrasta pra você, e essa força não me deixa te esquecer. Parece um imã, que coisa louca, loucura que não vai ter fim. É impossível arrancar você de mim. Foi uma música muito disputada depois também, né? Foi. Eu acho que o Eduardo tocou bastante. O Eduardo Costa tocou bastante com essa música, uma fase. Você falou que o Mato Grosso gravou sozinho. Mato Grosso gravou sozinho. Quando ele separa a dupla, ele grava essa música sozinho. De quem que é? Elias Muniz. É do Elias Muniz? Elias Muniz. Que gravou antes? Não, Elias ele não chegou a gravar. Não gravou. Essa música ele fez, busquei na casa dele. Eu já tinha gravado coisas dele na época do Augusto e Gustavo. E aí ele... Bicho, essa música eu fiz pra vocês. E aí nós fizemos essa adaptação do Sandro cantando, solo e tudo, e ficou bacana. Nesse disco, que é o disco que vocês tiveram, que o César produziu, tem muita música que ficou conhecida depois e outras que são regravações, não são? Tem essa aqui que tocou demais, ó. Eu te procuro nos momentos mais difíceis. De quem que era essa música? Composição do Zezé. Isso, do Zezé, verdade. João Paulo e Daniel gravaram isso aí, verdade, também, foi sucesso. Aí, essa tava no disco, tocou muito com a gente. Pra Não Morrer de Amor, tocou muito com a gente. Vou sair pelo mundo gritando o seu nome. Teve Como Posso Te Chamar de Amiga, Se Te Chamei de Amor, que é a regravação do Giliardi. Você falou do
da música da sua dupla anterior, do Augusto e Gustavo? Nossa, teve coisa Faz demais. tempo que você não toca ela? Teve coisa demais. Você falou que teve uma que chamou mais atenção. Teve essa aqui que foi do jeito que eu gosto, que era uma música da Maria da Paz. Quando surge Brincar de Ser Feliz, nós gravamos. Te espero com aquele sorriso de fim de semana. Hoje, ó, só pra lembrar, hoje eu já acordei às 6, fiz o programa das 8 às 10. Saí de Palmas. Saí de Palmas, peguei um carro. Saiu de Palmas, desceu em Guarulhos. Guarulhos e vim aqui. Veio de carro até Campinas aqui. É longe de Guarulhos daqui. Eu peguei um trânsito danado, parece que teve um... Tá greve de metrô. Greve de metrô, aí virou um... Tá, beleza ali. Aí eu cheguei e atrasou tudo, né? E tinha reservado um carro, não tinha, tá? Enfim. Mas deu certo, tô aqui, cá estou. Mudou a passagem também? Mudou a passagem, tudo. A garagem da vizinha, com esse duplo sentido, teve algum problema? Teve algum tipo de comentário que chegou? Nada? Zero problema. Porque hoje eu acho que teria um... O cara fala, não, isso é meio pesado. Tá a internet tá hoje é implacável, né? Hoje nós temos haters, hoje nós temos todo mundo que... E é por isso que eu te elogiei antes daqui, depois vou fazê-lo novamente, porque você é um cara consciente na conduta do que você está fazendo. Né? Já estão aí, hashtag 117, hashtag 118, e por aí vai. E está aqui a premiação que você recebeu merecida, 100 milhões de views. Porque você... faz tudo com muita naturalidade, né? Você não faz do seu programa um ataque a ninguém, você permeia por todos os ambientes, os caras falam o que tem que falar. Agora, lógico, você tem opiniões, né? Se eu fosse fazer um blog para avaliar e para criticar, que às vezes dá certo, né? O cara começa a criticar, todo mundo gosta, né? A gente tem, lógico, opiniões de coisas que se gosta, de coisas que artisticamente você acha que não tem... O sertanejo, porque na minha época do sertanejo, você sentava, como eu estou de sua frente, pro diretor da gravadora, e para você se rotular como um cantor sertanejo, você tinha que gravar canção rancheira, rasqueado, chamamé, guarânia, polca. Se não tivesse isso, você não é sertanejo, pode voltar, né? Hoje você não acha isso mais. Então... Eu vi o Jô Soares falando uma vez, uma das melhores entrevistas que ele fez foi com o milionário Zé Rico. Porque ele entrevistou o milionário José Rico. Autêntico do jeito que era, com a unha pintada e tal, sem querer ser ninguém. Tem uma entrevista que até viralizou esses dias dele cantando Brigas. Nossa senhora. Que é demais, ao eu vivo. Eu até repostei. Você repostou? Não tem nada igual a voz do Zé Rico, né? É brincadeira, a voz do Zé Rico era Entendeu? Eu tive o privilégio de levá-los para tocar lá no bar. Cantei com eles e tudo mais. Então... Por quê? Porque a autenticidade. O Zé Rico, uma das músicas mais tocadas hoje no Brasil é o Descida, que é uma canção rancheira. Todo show, tá? Então, às vezes, quando os caras falam assim, pô, uma cúpula do sertanejo, os caras com muito nome e tal, começaram assim, pô, essa molecada nova tá chegando e que o sertanejo universitário tá tomando conta. Porque vocês estão se rendendo a eles. Num bom sentido que eu tô dizendo. Porque quem quiser que me copie. Eu vou continuar fazendo o que eu gosto, vou continuar fazendo o sertanejo do meu jeito. Então, quando você deixa de fazer... não vou cantar rancheira porque não vira mais. Eu não vou cantar uma guarânia porque não vira mais. Aí você começa a sucumbir ao que está aí. Não, faça valer, porque tem muita gente que vai ouvir, que gosta... E não funciona se mudar também, não adianta. Entendeu? Aí o cara vai para uma praia que não é dele, né? Então, por exemplo, eu falando com o Bruno agora, recentemente, falou, Gustavo, tem... 4 músicas inéditas nesse projeto. Ele falou, tem 2 da Fátima. Eu falei, não precisa nem me falar. Deve ser um negócio de louco. Porque a Fátima escreve a cara do que o Bruno Marrone gosta de cantar. Sim. Ele com o Felipe. Então tem muito disso. O Joel, o Joel Marques, que faz muita coisa pro Chitão. O Marciano, que escrevia muita coisa pro Toninho Chororó. Lógico que você tem que olhar a música. Você não pode ficar olhando o autor. A música é boa, é comercial, você vai gravar. Mas tem cara que escreve pensando no cantor. E ela vai encontrar, vai vir de encontro, vai ser melhor, vai ser... Então eu vou te pedir pra tocar a Garagem da Vizinha. Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser. Cara, é impressionante como tocou isso, não? Tocou demais. Meu Deus, como toca, né, cara? É muito louco. Toca até hoje, eu fico feliz demais, porque... E teve inúmeras regravações, né? Inúmeras Você regravações. sabe por que foi a brincadeira? Por que surgiu? Você chegou a falar com eles alguma vez? Não, o Jairo já estava entrando nessa seara aí de músicas de duplo sentido, já tinha feito algumas outras coisas, né?
E teve uma sacada maravilhosa. Você né? falou que era tira o carro, põe o carro. Era tira o carro, põe o carro. Pra você ter uma ideia, na época, meu irmão mexia com camisetas promocionais. Inclusive, fornecia pro fã-clube do João Paulo Daniel. O Hamilton parava lá e comprava 10 mil peças, né? João Paulo Daniel, o nome da música e tal. E tinha em Goiânia um bar chamado Pirâmide Cowboy, que depois virou Circus Cowboy, que era do Paulino Rezende e do Vander. Do Vander, né? E o Vander virou empresário, junto com o Paulino Rezende, do Marcos e Fernando. Meu irmão... Da Socorro. Da Socorro. Meu irmão estava lá, fazendo camiseta, entregando, e fazia para eles também. E não guarda segredo zero. Rapaz, essa música aqui, ó. Foi aquele episódio da gravadora entregar o single, recolher para lançar no ano que vem. Uhum. Essa música aqui, ó. Gravadora vai lançar os meninos, vai pôr dinheiro, vai explodir, vai não sei o que, pá, mostrou. Eles foram no Jair, pegaram a música e gravaram. E gravaram sem a parte que eu fiz. Ah, tá. O Marcos Fernando tem essa gravação, né? Tem essa gravação. Lançaram a toque de caixa. Como ele era... Ele tinha um bar que era anunciante da rádio número 1 em Goiânia na época. A gente estourado no Brasil fazendo televisão. Nessa rádio não tocava o Sandro e Gustavo. Tocava com o Marcos e Fernando. Ah, tá. Mas eles chegaram à conclusão, pô... Não fazia sentido. Não fazia sentido, né? Porque eles cantavam em tudo quanto é lugar, mas a música não tinha. Eles já tinham o sucesso? Tinha feito sucesso já com o Socorro? Não, Socorro acho que veio depois. Ah, foi depois. Foi depois. Mas é que tem mais ou menos por aquele momento ali, né? Foi. Depois eles... A Abril teve um selo, né? Que relançou. Ela distribuía alguns selos. E teve a Carminha, né? Dos meninos de Goiânia, do Henrique Hernani. Nossa, Carminha, meu sim. bem, na parede, Carminha, meu bem. Que também foi Pegou nessa praia. pra praia, né? Na praia do Duplo Sentido. Veio Água de Coco. Enfim, e aí foi. Pegou muito, né? Pegou a muito, fase. pegou muito. Você, hoje, com música, tá fazendo o que exatamente? Piunte, hoje eu tô muito focado nesse tratamento do meu pai, tô fazendo alguns shows. Eu fiz um projeto de releitura de clássicos da música sertaneja. Então eu canto muita coisa do Lendas, do Milionário Zé Rico, porque os nossos ídolos estão... Nós não estamos tendo peça de reposição, né? Então você perde, vou ampliar aqui o pensamento, você perde um Tarcísio Meira, você não tem outro. Você perde um Chico Anísio, você não tem outro. Perdemos o Pelé, você não vai ter outro. Na música nós perdemos um Zé Rico, nós perdemos o Marciano, o João Mineiro, o Marciano, o Barrerito, o Parrerito agora. E a gente não tem peça de reposição, que eu digo para cantar com essa entrega total, com essa... Então, e não podemos deixar esse sertanejo morrer também. É muito lindo o que estão sendo feito. Eu acho que tem duplas novas aí. O Hugo e Guilherme, uma dupla sensacional. Ícaro e Gilmar, uma dupla sensacional, quando eu digo de dueto, de trabalho, de vocal, sabe? Mas eu acho que a minha geração, o que a gente cantava, o que canta Jean Giovanni, Rick Renner, que canta o César e Paulinho, que canta até o César Menotti e Fabiano, e tudo, mas o Bruno Marrone nem se diga, nós temos que manter esse sertanejo, ele precisa ser, que é o sertanejo que a gente reverenciava a mulher, porque foi aí que surgiu o sucesso da Marília Mendonça, na minha leitura, né? Porque chegou uma molecada que começou a desfazer da mulher, você está pensando que está me enganando, eu já estou com outra, eu já estou com 3, com 4, aí a Marília entrou falando, você está com 3 e 4, mas quando você estava lá, eu já estava com outro cara. E virou essa... E foi aí que ela fez o troco e deu certo e tal. O universo feminino que vem crescendo e cresceu. E de fato... Mas o sertanejo da minha época reverenciava a mulher, aquela coisa romântica, né? O cara, é aquele que você fala, o cara chorava na mesa do bar e tal. Mas então, e esse projeto que eu fiz agora é um projeto que eu canto algumas coisas, lógico. Canto alguma coisinha da Marília, alguma coisa, mas o principal é o sertanejo, é o Zé Rico, é Chico Rei Paraná, é um projeto que eu queria fazer com o Daniel. Você fala assim, quem que você queria fazer? Eu queria fazer com o Daniel. Assim como tem o Mitos, assim como tem o Boate Azul, assim como tem o Cabaré, ele já tem um nome do projeto pronto, que é Meu Reino Encantado. Uhum. Era um show cantando coisas do João Paulo Daniel, mas cantando coisas. E se você for pegar o Daniel cantando no Meu Reino Encantado e o Daniel na carreira solo, você vai ver que ele se sente muito mais à vontade quando ele está cantando o sertanejo que ele gosta, que ele se encontra muito. É uma voz para dueto, ela é maravilhosa. Mas eu estou feliz com esse projeto dele, em homenagem ao João Paulo, eu acho que merecia, ele acertou.
E é um artista pronto, né? Acima de qualquer suspeita, né? Eu vou seguir aí admirando e fazendo a minha parte. De repente surge uma oportunidade, né? Você vem aqui no Piunte, quantas mil pessoas não vão reverberar isso aqui, tá vendo? Tem dado muita confusão as entrevistas aqui, tomara que essa seja mais calma, mas não vai ser, já estou pensando aqui. Cara, eu queria muito te agradecer você ter saído de lá de Palmas. A gente fala lá de Palmas, o pessoal fica bravo. Não é tão longe assim. Fala, não é longe, mas é difícil de chegar às vezes. Já foi para lá, fiz poucas palestras, uma foi em Palmas. Pois é, quero aproveitar e te convidar para voltar a Palmas, para ficar com a gente lá uns dias. Palmas é uma cidade projetada, é a cidade mais nova do Brasil, a capital mais nova do Brasil, com 28 anos. 30, eu acho que fez agora. Mas nós temos um lago dentro da cidade lá com 350 quilômetros de extensão. Então você tem possibilidades maravilhosas, é uma terra, a piscicultura é muito forte, a agricultura é muito forte, uma localização central e uma cidade que vem crescendo muito. E eu que tenho que agradecer você. Eu inverti um pouco, eu sei da sua correria, eu sei que... Eu só quis lembrar, Piunte, eu estou aqui, quero ir fazer. E você gentilmente abriu esse espaço. Só demorou um pouco, porque você falou, como eu estou aqui, eu preciso me programar. E eu sou muito ruim de... Você falou, daqui 3 semanas. Eu falei, nossa, 3 semanas é muita coisa para marcar. Aí eu falei, não, peraí, deixa eu ver se dá 3 semanas. Porque eu sou muito enrolado. Não, mas eu sei, aí você... Aí eu falei, não, e o seu trabalho... E o que você vem fazendo, a gente vê o resultado dele, porque ele é feito com dedicação e isso demanda tempo, demanda dedicação, demanda um certo cronograma. Mas eu queria vir aqui primeiro para te parabenizar pessoalmente. Você hoje é uma enciclopédia aí da música sertaneja, você vem... Quem quiser entender um pouco é só vir lendo o que você faz, é do universo sertanejo, que foi o primeiro que apareceu. Eu me lembro, né? Não sei se eu falei na entrevista ou antes, mas eu tenho um texto que eu escrevi sobre você de 2011. Foi. Julho de 2011. Depois, quando eu fiz esse projeto aí, que eu fiz que nós lançamos essa música aqui do Põe Zezé e Luciano e tal, que a princípio eu fiz com o projeto Sandro e Gustavo, a volta do Sandro e Gustavo, para homenagear o Sandro e tal. Eu acho que a Luana Lázaro estava fazendo uma divulgação, acho que falou com você e tal, fez algumas coisas. E você sempre muito simpático, sempre muito aberto, feliz, não poderia jamais deixar de vir aqui para juntar os demais grandes que vieram. A Luana já veio aqui também, ela trouxe Luana. A Meire Galvão aqui para mim. A Meire. Então, eu estou feliz em poder seguir aí retratando esse universo sertanejo que eu adoro, a música sertaneja de verdade que eu defendo muito. Não desfazendo do que está aí, eu acho que o que está aí é merecido, o caminho é esse mesmo, essa diversidade, essa renovação, mas nós temos que valorizar também a história, né? Que a história hoje, quem pavimentou a estrada para que os outros pudessem estar onde está hoje. Me entristece, às vezes eu vejo alguns artistas quando se separam, e a gente sabe que a separação nesse aspecto ela nunca vai dar certo. Então você tem que ter força, como teve o Rio Negro Solimões, que eu convivi muito, são meus amigos. Tá o exemplo aí, tá explodido no Brasil com a música nova, maravilhosa, um projeto lindo. Tive agora recentemente com eles um show lá em Palmas, original, você canta original. E passou por uma diversidade de pessoas que falaram, você não pode cantar com o Solimões, não, você tá doido, separa essa dupla. Eu lembro deles na época da caravana do Bolinha, viajando com eles junto. E eles lutaram contra tudo, contra todos. E estão aí, sucesso há quanto tempo. E assim, outros grandes nomes. Já ficou demonstrado que a separação em alguns aspectos ela não funciona e não vai funcionar nunca. Então, se a Carapuça serviu a alguém que volte, né? Repense, porque a música sertaneja precisa de quem tem qualidade também. Eu acho que é importante. Com certeza. Então, muito obrigado, cara. Obrigado você. Você, a família toda, tá? Pelo carinho, por ter me recebido aqui. Sigo à disposição, o telefone você já tem. E o que precisar, vou ficar muito feliz em poder te atender sempre que for preciso. Porra, muito legal, cara. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado você. Valeu.